E aí, galera, vocês estão bem? Ó, gente pra cacete no chat. Aí sim, hein? Pô, hoje é o dia que a gente vai quebrar aquela do terminei, só falta testar, né, mano? Oh, aí sim. Já vai me dando um oi aí no chat. Me fala se você tá conseguindo me ouvir bem aí. Hoje eu tenho um objetivo bem específico, né? Acho que eu trouxe até uns slides, mano. Hoje eu vim preparado, pô. Deixa eu compartilhar com você aqui os nossos slides bonitão, né? Então, eu preparei uma agenda bem bacana pra gente começar a pensar como que a gente pode trabalhar, né? O que que a gente pode fazer com testes. E realmente não ser só aquela coisa de, eu só aplico quando eu tô estudando e tudo mais. A gente tentar usar o que eu vou te mostrar hoje no dia a dia, né, cara? Toda feature nova que você entregar, você realmente entregar testadinho. Então, um dos pontos que eu vou trazer pra você hoje é como pensar sobre testes. O que que eu tenho que testar? O que que é besteira testar? Se vale a pena alcançar alguma métrica específica ou se vale a pena a gente só sair criando, usar o chat GPT, né? Usar plugin do chat GPT, inteligência artificial, para sair criando testes pra gente. Então, essa é uma das coisas que pra mim foi uma das coisas mais difíceis pra entender até hoje, né? Como testar e tudo mais. Por isso que eu até comecei a criar um método pra mim para começar a desenvolver e até as aulas, né? Quem assistiu as semanas de S-Expert viu que tudo eu fazia com testes, então eu sempre garantia ali o máximo de testes possível para validar o que estava funcionando, né? Vou falar também, inclusive, o exemplo que eu trouxe para vocês hoje, vou mostrar também já em seguida, mas é sobre como a gente pode trabalhar com código legado. Tem muita brincadeira que eu vejo, né? Acompanho bastante comentário de vocês no Facebook, no WhatsApp e tudo mais, e o pessoal fala, cara, é muito fácil a gente criar um projeto do zero, mas eu quero saber o que eu posso fazer com o projeto que está rodando na minha empresa há 10 anos. Então, como é que eu faço para testar isso? Como é que eu faço para, pelo menos, eu evitar dor de cabeça, né, cara? Eu não sei vocês, mano, mas eu tô cansado de ter que ficar até tarde esperando, sei lá, né? Já aconteceu muito comigo. Ficar até 10 horas da noite lá na empresa, esperando para ter um pico ali que os usuários não estão mexendo muito na aplicação pra gente atualizar uma nova versão. Por quê? Porque se der algum problema, tem que clicar no botão rollback lá o mais rápido possível. Então, eu quero mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com código legado e o que a gente pode fazer no dia de alteração para a gente sempre conseguir entregar certo da primeira vez, né? Eu acho que é a primeira parada. Então, eu vou começar falando sobre testes end-to-end, né? Então, a gente vai ter uma API lá, a gente vai bater nas rotas e vai fazer ele funcionar. Depois que a gente fizer os testes end-to-end, eu vou habilitar o code coverage. Então, vai ser bem legal de eu trazer como o Node.js já tem isso. Então, tá experimentado no Node.js, já funciona, mas eu vou mostrar para você com uma outra biblioteca, algo que você pode realmente usar no dia a dia também. E claro, né, uma vez que a gente já sabe o que falta cobrir do código, a gente consegue dividir ele, de repente refatorar em outras partes, para a gente ir vendo realmente como ele funciona. E criar testes aí para cada função individual e assim por diante. E claro, né, para todo mundo que ficar até o final da live, né, de novo, né, a live eu não sei se ela vai ficar no ar por muito tempo aí, porque eu quero que vocês façam, né? Acho que quando a gente deixa sempre no ar, o pessoal fala, eu vejo amanhã, amanhã e nunca vê. Então a gente não sabe por quanto tempo ela vai ficar a live, mas terão desafios aí para você fazer pós-live, para você realmente aplicar o que tá aqui. Então não é simplesmente ficar falando um monte de coisa e a gente não saber como funciona. Beleza? Então, nesse aulão, você vai implementar testes unitários, testes end-to-end numa aplicação existente aí em código legado e, claro, vamos tentar alcançar o mais próximo de 100% de code coverage dentro da nossa aplicação. O objetivo da live, né, você que está aí do outro lado, é a gente entender, como a gente pode economizar tempo usando testes automatizados, né? Então a gente vai quebrar um dos mitos aí. Inclusive, mano, eu vou até trazer aqui pra você, né? Olha que louco. Aí eu trouxe um... Eu acho que os chefes de empresa não vão gostar não, hein, mano. Mas bora lá. Eu trouxe aqui pra vocês, cara, as mentiras ou as desculpas mais comuns de software, né? As mais comuns enquanto tentando implementar testes unitários e tudo mais. Então, como eu falei pra vocês, né? O aulão hoje, pra mim, foi uma dor. E eu fico brincando com os meus amigos, até a minha esposa. Minha esposa é programadora. E às vezes eu vejo ela, às vezes, também na correria, né? Caindo na pilha de um e de outro. Eu falei, cara, calma, mano. Vamos pensar direitinho, vamos tentar fazer isso aqui. Então, o que eu mais ouço, né? Não dela, mas nas comunidades, nos grupos que eu participo. Quando a gente tá falando sobre testes unitários, o pessoal fala assim, não, cara, é muito demorado criar testes automatizados, pô.
O tempo que eu vou ficar criando testes, eu poderia estar ali entregando software, né? O pessoal de startup fala muito disso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar todas as mentiras ou desculpas mais comuns, e aí vocês no chat vão escolher aí qual que a gente discute primeiro, beleza? Aí vocês falam se vocês concordam, não concordam, e a gente vai continuando, beleza? Acho que assim pode ser um pouco mais interativo do que só eu ficar falando sozinho. Acho que é legal da gente trocar essa ideia, né? Muita gente fala, cara, não vale a pena criar testes para uma aplicação que não possui testes. Essa é doideira, mas beleza, não vou explicar ainda, né? Daqui a pouco a gente entra na explicação deles. Testar no back-end é fácil. Eu quero ver testar no front-end. Pô, mano, já ouvi muito isso. Ouço até hoje, né? Muita gente falando sobre isso também. Mas bora, hein? E o último, o meu chefe não me deixa testar. Cara, tem uma galera que é cara de pau também, né? Mas agora, vai lá no chat e fala aí, mano, qual o número que você quer que a gente discuta primeiro e depois você volta aí e a gente vai falando. Ó, o Gui Lima já falou o número 1 aí, mano, que é demorado muito pra teste. Vai colocando aí, os que tiverem mais popular eu já vou falando em primeiro. Mas de verdade, cara, eu tive uma experiência muito doida. Eu tô trabalhando no JS e no projeto no JS tudo tem que estar testado, né? E a gente tá pensando que é uma aplicação que tem um impacto mundial, cara. Então, é doido as pessoas chegarem e falarem assim, não, demora, mano. Mas eu fico assim, cara, demora mais testar ou demora mais o retrabalho que você vai ter que tentar, né? Bora lá, ó. 1. Então, bora começar o 1 e depois vamos pro 2, ó. Tem bastante gente no número 1. Então, o pessoal chega aí e fala assim, cara, é muito demorado criar testes automatizados. Fica comigo até o final dessa live, né? Porque eu vou mostrar um projeto prático, a gente vai codar junto e a gente vai provar essas mentiras aí que, mano, são realmente desculpas ou mentiras de muita gente. Mas só pra gente ter um contexto, o pessoal fala, é demorado criar testes. O que o pessoal não percebe o que é demorado é a gente organizar o projeto da forma certa. A gente conseguir criar uma abstração legal para que seja fácil de testar. Mas aí muita gente pode pensar, pô, mas tá abstrato, né? Simplesmente organiza seu projeto que vai ficar mais fácil para testar? Não necessariamente. Então, para mim, a parte que demora, se a gente olhar lá, cara, qual que é a parte que demora para criar testes? É o setup. Então, quando eu tô criando o teste, às vezes eu tenho que falar assim, pô, mano, antes de todos os meus testes rodarem, eu tenho que, de repente, salvar um token em memória, ou eu tenho que preencher o banco de dados, ou eu tenho que bater em umas 3, 4 APIs para eu poder pegar um valor específico para poder reusá-lo e tudo mais. Então, essa parte é demorada, certo? O setup. Só que a definição de setup é a primeira vez, certo? É organizar a primeira vez. No momento que você criou o setup, vamos falar ali no seu primeiro dia, né? No seu segundo dia trabalhando no mesmo projeto, você fez todo o setup, cara, você vai criando os casos de teste e é literalmente copiar e colar, certo? A gente copia e cola. Claro, não é a melhor prática ficar copiando e colando, né? Eu tenho, inclusive, no que eu vou mostrar, no material que eu vou mostrar para vocês hoje, tem até padrões de projeto para ajudar você a evitar copiar e colar testes. Mas vamos no mais básico. Eu sou iniciante, eu quero criar testes automatizados, cara, a gente sai copiando e colando. Então, não existe isso de demorado. O que demora é retrabalho. Não sei vocês, mano, mas comigo acontece muito. Ou acontecia bastante, né? Eu falo assim, cara, eu vou ser o herói desse projeto. E aí eu começo a codar o mais rápido possível, vou entregar um monte de feature. Aí chega na sexta-feira, software cai, ou aparece lá, undefined is not a function, simplesmente para de funcionar. E eu falo, mano, isso não tá tão legal, cara. Porque eu entrego, aí eu tenho a falsa sensação que eu tô entregando e tá voltando e nunca dá certo. Então, essa coisa de demorar para criar testes automatizados não é verdade. Isso, quem acompanha o Akita, né? O Akita tem vídeo aqui no YouTube também. Ele mostrou, cara, até uma fórmula, né? Falando que ao longo do tempo, você começa a entregar ali as tarefas muito rápido no início, mas quem não faz teste, depois ele só fica fazendo retrabalho, né? Não consegue entregar, não tem uma constância. Então isso tá derrubado, né, cara? Não, já tá batido há muitos anos, mas tem muita gente que ainda fala isso. Ó, pessoal falando número 2, então vamos no número 2. Não vale a pena criar testes para uma aplicação que não possui testes. Isso já aconteceu comigo, acho que, vou falar, sei lá, 100% das vezes, mano, 99,9% das vezes. Eu começo num trabalho atual e aí eu percebo que ninguém faz testes, certo? Ah, não, aqui a gente não faz testes. Aí vai rodando, vai passando o tempo, a gente só cria feature e a gente não evolui nada do software. E aí o que acontece? A gente cria aquele software janela, né? Que a gente puxa de um lado e quebra do outro. Sempre desse jeito. Então,
isso não existe. Quando você tem uma aplicação que não possui testes e está funcionando por anos, o que a gente geralmente faz? A gente vai para os testes mais lentos, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para você hoje na prática também, que são os testes end-to-end. Ou seja, é uma web API, eu vou criar um teste que ele vai bater lá no serviço da API, vai voltar o dado e eu vou garantir o valor dele, né? Eu vou garantir que realmente, dado uma informação que eu mandei, eu vou voltar essa informação do jeito que eu esperava. Aí você fala, Eric, mas ninguém vai me dar tempo para eu criar ou cobrir a aplicação que já existe lá com testes. Eles sempre vão pedir para mim ou corrigir bug ou eu criar novas funcionalidades, certo? Certo. Só que o que você pode fazer? Você já cria os testes para aquela funcionalidade. Aí entra numa outra questão. Como eu falei, lembra do ponto 1 ali? É demorado criar testes automatizados? O que pode demorar para você nesse começo é entender o setup, né? Entender o que você precisa para que a sua suíte de testes esteja funcionando. Então, isso realmente pode atrasar um pouquinho, mas no começo, né? Ao longo do tempo, você vai vendo que as suas features começam a voltar menos, né? Você começa a acertar da primeira vez, que para mim não existe coisa melhor. Só um parênteses, né, nessa história toda. Eu lembro que teve um projeto que eu trabalhei que era o único lugar que tinha testes, né? Meu pedacinho lá era o único lugar que tinha testes. E todo outro software que não tinha testes quebrou. E aí o pessoal de negócio veio, e aí, mano, não tá funcionando e tal? Eu falei, mano, vai lá, testa a minha parte lá. Se você conseguir quebrar, eu te pago um café, pô. Por quê? É porque eu me acho pra cacete? Não, né, mano? É porque como eu já tinha validado os principais casos de teste que a própria regra de negócio tinha me mandado, ficou muito mais fácil de falar assim, cara, isso não é problema meu. Às vezes acho que o banco de dados tá mandando informação errada, ou a regra de negócio pode estar quebrada. Então eles não retornaram a forma que estava, né? Ó, vamos ver lá. Então, ó, pessoal, 4, 4, 4, né? Vamos pular pro 4 então, mano. Vamos fazer tudo desordenado também. Meu chefe não me deixa testar. Essa é uma briga que eu... Essa é a discussão que eu tenho bastante no bar também, né? Com alguns amigos. Porque a gente pensa assim, né, cara? O médico lá, né? Quando ele vai fazer uma cirurgia... A gente, não sei se todos os médicos que fazem isso, mas a gente ouve bastante essa lenda. Ele vai lá, lava a mão, aí essa pessoa põe a luvinha e ela entra para a sala de cirurgia. Ela não toca em nada, porque ela tá ali com tudo certinho e ela vai fazer. Então, demora para lavar a mão, para colocar a luva? Demora. Toma um tempinho ali e tudo mais. Mas e se ele não lava a mão, qual é o tamanho do risco, certo? Então, o que eu acho que a gente de software a gente precisa fazer a gente precisa estabilizar qual que é o mínimo de qualidade que a gente tem que entregar. Qual que é o mínimo que eu, como profissional, tenho que entregar. Então, essa coisa do meu chefe não me deixa testar, eu fico brincando que é até uma coisa de anarquia, né? Porque ele não tem que deixar. Você tem que falar assim, ó, seguinte, eu vou entregar em 16 horas, e dentro das 16 horas ali que você estipulou pro seu teste, pra sua funcionalidade, já tem que ter o teste, cara. Se você falar, entrega em 16 horas. Aí você fala assim pro seu chefe, pô, eu entregaria em 16. Mas se eu entregasse sem testes, eu entrego em 4 horas. E aí? Pô, ele vai falar, pô, sensacional. Só que o que a gente cai na nossa própria armadilha, né? Fala que a gente cava a nossa própria cova 4 horas a gente falou, aí a gente não tinha se ligado que tinha um monte de regra de negócio que não estava mapeada. A gente percebe que alguns casos ali não deu tempo de validar certinho a aplicação. Chega lá na próxima sprint, chega na próxima iteração com seu time, só a sua parte não funciona. E aí? Que responsabilidade que você passa, né? Toda entrega que você faz, volta e tem que ser refatorada. Então, essa coisa do chefe não deixar, isso vale, cara, pra tudo. Seja startup, seja banco, tudo. Se você ficar dando opção, as pessoas sempre vão querer com o menor tempo. Por quê? Porque você não consegue passar o risco de não testar, certo? Então, essa coisa de, pô, meu chefe não deixa testar, o que eu faria nesse caso? Eu estudaria o máximo no meu tempo livre, criaria projetos, pô, que parecesse com as regras da empresa, ou qualquer coisa de estudo, né? Vou praticando e chega no trabalho, eu aplico, eu não estudo no trabalho. Eu tento aplicar essas regras que eu aprendi lá, porque assim fica muito mais fácil da gente vender valor. Quando você fala assim, ó, chefe, o time inteiro aqui falou que vai entregar em 30 horas, e eu tô falando que eu vou entregar em 40 ou 45, pode chiar um pouco, fala, pô, mas por que você tá falando que você vai entregar tudo nesse tempo? Mas quando começar a ver, né, que para de voltar, para de ter retrabalho, aí, cara, você vira o exemplo, né? Você vira a referência no seu time, como já aconteceu comigo em vários casos, né? Então é muito, muito legal mesmo. Bom, acho que agora é só o número 3 agora, né?
Testar no back-end é fácil, né? Quero ver testar o front-end. Tem live aqui, tem conteúdo aqui no canal sobre isso também. As pessoas, eu não sei porquê, né? Eu acho que às vezes a gente tá muito preso a frameworks também. Mas as pessoas falam assim, pô, mano, eu sou dev front-end, eu sou dev back-end. Eu falo, mano, você não é JavaScript? A única diferença é que quem tá ali no front-end lida com CSS, lida com o navegador, APIs do navegador, e quem diz que está no back-end tá trabalhando com banco de dados, com APIs de sistema operacional e tudo mais. Mas a verdade, cara, é que é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. O que é o HTML, cara? O HTML são elementos de uma API que está fora do nosso código, certo? O DOM é uma API do browser, então ele está fora do nosso código. Então a gente consegue usar as mesmas técnicas que a gente usa para testar no back-end, no front-end. Eu já mostrei isso, já tem live aqui também. A gente pode discutir um pouco mais, posso mandar o código-fonte para vocês também, mas é a mesma coisa. A diferença é que, dependendo do cenário, né? Quando a gente, por exemplo, quem trabalha com React, tem uns componentes bem grandes, é muito difícil de testar, as pessoas usam uma técnica diferente chamada snapshot, né? Que ela tira uma foto e compara as duas fotos. É uma outra forma de fazer, a gente também faz no back-end, mas é um teste bem mais difícil de fazer e, na minha opinião, eu não gosto desse tipo de teste. Para mim, quem faz esse tipo de teste geralmente está tentando salvar tempo ou realmente entrou numa sinuca de bico, né? Tá muito mais difícil ali. Então, também, mano, sua aplicação é front-end, roda no relógio, roda na geladeira, você consegue testar. Não existe essa coisa de, é mais difícil, é mais fácil. O que é mais difícil e mais fácil são APIs que a gente vai trabalhando. Pô, se eu tô no Node.js, eu tenho que trabalhar com XML, é muito mais difícil do que eu trabalhar com JSON, certo? Então, essas coisas que eu quero que a gente tenta tirar isso da nossa cabeça. Tentar tirar da nossa caixinha, né? A gente fala, eu sou dev tal, dev tal. Não, mano. Se você é JavaScript, você é dev JavaScript. Não tem essa coisa de front ou back-end. Tô meio coach hoje, né, mano? Não, eu tô abrindo o coração pra vocês, mano, porque realmente eu vejo muita gente se lascar porque as pessoas, elas acabam caindo na pilha. As pessoas chegam e falam, não, você tem que fazer isso. Aí a pessoa fala, não, eu vou fazer. E aí vira aquela coisa do herói, né? Pô, o herói sempre morre no final, então não é legal. E daqui a pouco a gente já vai ter código, hein, mano? Eu tô prometendo pra vocês aí, mas é porque, pô, eu tô me sentindo bem confortável com vocês aí. Tô vendo bastante gente comentando. Acho que não tá chato também. Acho que muita gente vai levar pro coração e aplicar no trabalho, né? Parar de cair na pilha de falar assim, será que meu chefe vai deixar? Será que meu time vai gostar e tudo mais? É realmente pegar, fazer e mostrar realmente o valor, né? Olha que legal. Eita, poxa. O que eu vejo pegar mais hoje em dia é o porque não sabe nada de regra de negócio. Cria as demandas, ou seja, sem uma boa documentação, com regras bem definidas, pode ter testes que não resolvem, né? Aí eu vou até colocar aqui para vocês. Tá grande isso aqui, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Então, isso aqui, cara, acontece muito, né? A gente vê muita gente sofrendo aí e fala assim, pô, mano, mas tem tem muita gente que fala assim, mano, eu vou sair implementando o teste aqui, mas aí não tem uma boa documentação. Aí você fala assim, mas o que eu vou testar? Aí chega aquela coisa que eu falo pra vocês, né? Quando a gente vai pra prática da coisa mesmo. O que eu tenho que fazer quando eu vou criar um teste unitário? Primeiro eu preciso mapear tudo isso, certo? Primeiro eu preciso escrever e entender o passo a passo pra só depois eu sair implementando. Não dá tempo de testar? Cronograma apertado, né, mano? E eu acho que isso aqui é a pior roubada, né, que a gente vê. Porque a gente fala assim, cara, a gente não tem tempo pra testar. Só que a gente não tem tempo pro retrabalho, né, cara? A gente não tem tempo de ficar refazendo as coisas. Então, essa coisa do cronograma que eu acho que é difícil de medir. A gente fala assim, não, tá atrasado, vamos entregar. Só que aí dá 3 dias, dá uma semana, a aplicação tá toda quebrada porque ninguém consegue manter, né? Porque começa a quebrar em produção por errinho bobo, né? Então acontece muito, né? Ó. Olha que legal, ó. O problema é que querem que a gente faça o teste codificar. Acho que primeiro, o problema é que as pessoas querem que você codifique e implemente o teste no mesmo tempo. Mas aí que eu falo, mano, o erro da gente é a gente dar opção, certo? Então, no seu tempo, quando você for estimar alguma coisa, você já estima com o mínimo de qualidade. Você não dá opção. Então você fala, cara, vai demorar? Vai demorar. E pronto, ninguém vai brigar inicialmente, né? Vai começar a questionar e tudo mais, mas você começando a mostrar resultado, a coisa muda, né, cara? Show.
Ó, mano, tem bastante gente. E oi, daqui a pouco vamos pro código, hein? Já para dar uma aquecida aí, se vocês quiserem, né, já instala o Node.js 20. Então vou usar aí as coisas mais recentes do Node.js para mostrar para vocês também como trabalhar, né? Ó, boa noite, povo. E a gente já começa, né? Ó, o William aqui, ó. Eu não falo, eu sou da área de teste de software, né, mano? Aí sim. Olha que legal do Felipe, né? Meu chefe não me deixa testar, mas eu fiz uma parada em Cypress escondido. E eu vi bastante gente, tem uma pessoa que eu gostava bastante de software, que chama ele, gosto, né, ainda até hoje, chama Elemar Júnior. E ele falava, cara, cria o seu projeto, mano, e não fala pra ninguém, pô. Cria o seu teste, cria a sua prática de testes aí. No começo você vai começar a entregar um pouco menos, mas, pô, ao longo do tempo as coisas vão indo, né? Quando for ver, você já tá com um monte de testes, a aplicação tá rodando bem, e o pessoal vai começar a te questionar, cara, por que que o seu nunca volta? Por que você acerta da primeira vez? E você fala, aqui, ó, tá aqui. Tô escondendo ouro só pra mostrar pra vocês o resultado, né? Então, isso acontece bastante, né? Ó, o Renato, né? Pra quem trabalha sozinho, né, autônomo no projeto, full stack app, front e back-end, como manter testes, né? Galera pedindo pra entregar é bronca, né? Eu vou falar assim que depende também da aplicação, né? Por exemplo, eu hoje, eu gosto de aplicar testes em aplicações que tem lógica, né? Tá rodando algum loop, ou tem algum risco de, sei lá, um arquivo, um parâmetro do arquivo não passar e tudo mais. Mas, por exemplo, landing page que você usa, sei lá, vamos chutar aí. A gente usa uma aplicação que o marketing vai lá, clica, arrasta, solta. Esse tipo de aplicação, como a gente é um serviço terceiro, a gente nem cria testes unitários ou teste que seja para ele. Então, nesse caso, o terceiro que deveria criar os testes e validar tudo, né? Mas, pra gente, cara, se tem lógica, né? Se é um sistema, se é mais do que só uma landing page, sempre vale a pena para não poder voltar, né? E claro, tem uma coisa aqui que a gente não tá levando em consideração nessa pergunta, né? Pô, você é full stack app front, mas, pô, imagina, você tá rodando um aplicativo no mobile, em alguma versão específica, que um botão deveria aparecer. Se o botão não tá aparecendo por algum motivo, você só pega quando o cliente estiver reclamando. Então, até pra isso vale a pena, né, cara? Até pra isso vale a pena. Então, o que que eu fiz, né? Eu criei um template do aulão, que é o template inicial do projeto. Então, o que que eu fiz? Nesse template, né, deixa eu clicar um pontinho aqui pra gente ver no GitHub, antes da gente colar, antes de trazer pro projeto, pra gente ver como que isso funciona na prática. Vou aumentar um zoom aqui. Bom, é algo não tão complexo, né, mas, pô, pra quem nunca viu pode ser difícil. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu criei uma API simulando um projeto legado, certo? Então, o que que ele faz? Ele tem uma rota de login e essa rota de login vai retornar um token, certo? Então, uma vez que eu conseguir me autenticar, eu preciso usar esse token para todas as próximas chamadas. E aí, quando eu for fazer as próximas chamadas, a gente precisa validar se esse token é válido. E se for válido, a gente retorna aí o usuário e fala assim, você conseguiu passar na minha autenticação, toma aqui a rota privada para você poder acessar. Então, isso é algo que a gente faz o tempo inteiro em software, né? Às vezes a gente depende de um token para poder acessar alguma outra rota e aí a gente vai passando. Então, a gente já pode começar a pensar o que a gente pode fazer de testes, né? E não existe testes aqui ainda. O que eu fiz aqui também? Eu criei um README, né? Para você saber como que você pode rodar. Então, como eu falei, vai precisar do Node.js pelo menos da versão 20 para usar o Node Test Runner na última versão aí. A gente não precisar instalar muitos pacotes. Então, estou usando pelo menos o Node 20. Você vai instaurar os pacotes, as dependências com o Silent. Eu vou fazer isso com você já também, mas só estou mostrando aqui para você saber o que está rolando. Para facilitar ainda mais, o que eu fiz? Eu criei um bash, certo? Que ele vai lá e vai simular como se fosse um Postman, né? Ele vai bater na API, vai tornar o token e vai mostrar aí que ele está funcionando. Beleza? Isso aqui não é teste, tá? Isso aqui eu estou validando a aplicação só rodando ela. Mas eu não estou validando status code, não estou validando nada. Eu só estou batendo nele e verificando se está certinho. Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai clonar esse projeto, certo? E a gente vai tentar executar na nossa máquina. E a gente agora vai tentar usar esse método, né? Que eu fiquei, cara, dias e dias pensando, cara, como que eu posso implementar testes de forma que não me atrase, né? De forma que eu consiga organizar e entender o projeto. Então, bora lá. E deixa eu saber, mano, rapidão no chat aí,
quem é que vai fazer o projeto junto comigo aqui. Porque senão eu só vou codificando aqui, vocês podem assistir depois, ou se você quer fazer aqui junto comigo. Então, comenta aqui. Ou vou fazer depois, ou vou codificar agora. Que aí eu posso saber a velocidade que eu vou escrevendo e tudo mais, né? E de novo, cara, não esquece de deixar o star no projeto, né? É sempre importante, toda vez que a gente faz live aqui, chega nos trending topics aqui do GitHub, então é bem legal. Então, comenta aí enquanto a gente vai clonando o projeto, beleza? Vou junto. Top, top, top. Bora lá. Vou copiar então aqui o nosso link e eu vou abrir num Visual Studio Code. Então, como sempre, né? Tô aqui na minha versão 20, como eu falei para vocês, e eu vou clonar esse projeto. Falando tudo enrolado já. Então, tô clonando o projeto lá. Certo? E aí, ó, como eu falei, né? Tá no README. Se você quiser seguir o README aqui pra gente ver. Mas npm silent. CI silent, certo? O CI vai fazer o quê? Ele vai olhar o package lock e vai tentar restaurar esses pacotes. Então, rodei, foi muito rápido, acho que não tá na página certa, é isso aí. Então, entra na pastinha certa e CI silent. Então, tá, já tenho uma node módulos lá e eu tenho o start, certo? Então, eu vou só copiar e colar do README para ver se o README tá ok mesmo. Eu vou clicar aqui para dividir a minha tela. Então, eu tô dividindo a tela aqui. E aí, o que eu falei aqui, ó? É só rodar este comando para executar aí o nosso arquivo, né? Para ele bater lá. Então, vou rodar. Tem que estar na pasta, né? Então, entra na pasta do aulão. Ah lá, então tá funcionando aparentemente. Ó, ele capturou o token e ele retornou a mensagem da rota privada. Então, deixa eu ver se funcionou. Já comenta no chat. Funcionou aqui? Tive algum problema? Pode falar lá. Ó, bastante gente falando que vai ver depois. Vou ver depois. Monotarefa, né, mano? Muita gente quer ouvir também, né? Pô, é legal também. Prefiro assistir primeiro e fazer depois. Vou codificar agora. Top, top. Então tá, mano. Tem bastante gente que tá assistindo e fazendo junto. Muita gente quer ver depois, né? De novo, não sei quanto tempo vai ficar live aí, mas provavelmente vocês vão ter aí alguns dias pra poder assistir. Então, não precisa correr. Vamos ouvindo, pelo menos, que eu acho que fica legal pra processar. Tá, bora lá então, mano. Eu tô falando pra vocês do método, né? Eu fico zoando até que é um nome muito marqueteiro, né? Pro que a gente faz de programação. Mas, realmente, eu cheguei nessa fase aqui e falei assim, cara... Eu preciso sair desse loop, né? Eu preciso entregar software e eu preciso parar. Eu preciso conseguir entregar de primeira, né? Eu preciso que esse negócio funcione de primeira. Então, como a gente estava conversando, a parte mais difícil é o quê? É a gente bater o olho e falar assim, olha, cheguei hoje na empresa, não tem teste, o que eu posso fazer? Então, bora lá. Não vou implementar features novas para não complicar, né? Eu sei que tem muita gente que é iniciante e quer evoluir também, então essa aula vai ser para todo mundo. Então, bora lá. Eu tenho API aqui, certo? Se a gente bater o olho, a gente já sabe mais ou menos o que a gente pode fazer. Então, o que eu quero fazer de primeira? Eu quero bater na login, certo? E a login aqui precisa do método post. E a login, o momento que essa login funcionou aqui, ó, eu preciso passar usuário e senha, certo? E eu preciso receber a resposta do token. Então, o erro comum que a gente vê quando a gente vai criar testes é... A gente pensa sempre no miolo, né? Sempre no processamento. Eu gosto de pensar qual que é a minha entrada e qual que é a minha saída, certo? Vamos pensar dessa forma. Então, qual que é a entrada aqui no nosso caso? A entrada é o nome de usuário e a senha, certo? Então, vamos pensar que eu passei o nome de usuário e senha certos. Eu não sei da regra de negócio, não sei o que está rolando aqui. A única coisa que eu sei é, dado o usuário e senha corretos, eu quero a resposta do token. Então, pensou? Mandei entrada, mandei saída. Quando eu chamar essa função aqui, aí eu não sei, cara. Aí eu vou ter que ir ajustando os parâmetros para verificar como ele vai retornar. E depois eu penso nesse processamento. Se a gente estivesse criando uma funcionalidade do zero, a gente ia fazer um teste que não passasse primeiro, né? Para poder retornar esses valores. Mas, de novo, acho que o aulão de hoje é para a gente explodir a cabeça pensando em como testar aplicações e para você que está aí e quer amanhã começar a implementar no seu trabalho, usar essa mesma ideia. Perfeito? Então, bora lá, né, mano? Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar ele aqui por enquanto e eu vou criar uma pastinha chamada teste. Teste, certo? E aí, eu não vou precisar instalar nada, a gente pode usar o Node.js nativo aí, né, cara? A gente pode usar o Node Test Runner para fazer as nossas paradas.
Então, eu vou criar já alguns scripts aqui para facilitar. Eu vou criar aqui o teste. Então, como a gente faz o teste? É um node, menos teste, e a pastinha. Então, vai ser a pasta teste. Ah, inclusive, eu estou usando o GitHub Copilot, certo? Aí o Copilot aqui vai começar a dar algumas instruções ou alguns autocompletes para a gente. E repara, eu não estou usando o nodemon, né? Eu estou usando o -- watch do node. Então, isso significa que eu posso criar aqui o teste watch. E aí eu só passo aqui o -- watch. Certo? Só isso. Só isso. E aí aqui que eu trago muito, cara. Que as pessoas ficam assim, ah, Eric, mas você não tá usando o Jest. Ah, Eric, você não tá usando o VTest. Você não tá usando o Mocha. Aí eu olho e falo, meu Deus, é a mesma coisa. O que muda às vezes é uma API da outra, mas é o mesmo conceito. Então é o que eu brinco bastante, cara, não importa. Não importa nem se é JavaScript. É o mesmo conceito que a gente sai aplicando e só reutilizando, né, cara? Não vamos complicar demais as coisas, né? As pessoas às vezes complicam demais. Então, beleza. Daqui a pouco a gente testa ele. Vamos criar um arquivo aqui e eu vou chamar ele com o mesmo nome dessa API. Por quê? Nessa fase, eu não estou nem refatorando o código. Nessa fase, eu estou criando o arquivo e eu vou implementar testes para o que tem ali dentro. Então, vamos lá. Colocar API test.js. Inclusive, depois, né, que acabar toda essa live, eu fiz um outro vídeo aqui no canal, acho que saiu na segunda-feira. Se você quiser dar uma olhada lá também, tem mais exemplos de testes unitários para poder fixar. Mas fica aqui comigo porque eu vou explicar o que eu vou explicar hoje não vai ter nas outras também, mas serve como complemento para depois. Eu posso deixar no final da live para você acompanhar. Deixa eu ver como que vocês estão aí, né, mano? Ó, tem bastante gente, mano. Ó, quase 742 pessoas. Imagina todo mundo junto, hein, mano? Imagina o barulho. Showzera. Então, antes, né, eu tô criando a API teste, mas eu gosto de dividir a suíte. Então, eu vou colocar aqui como E2E. Certo? E eu vou mover. Por que E2E? Porque eu vou testar do ponto de vista do meu usuário. Então, é o end-to-end. Então, o ponto de vista do meu usuário é o quê? O meu usuário, nesse caso, é um consumidor de API, certo? Então, o meu teste vai bater nessa API como se fosse um usuário. Se fosse um front-end, o meu E2E seria diferente. Seria renderizar os componentes, validar como o HTML está chegando e por aí por diante. Beleza? Então, E2E tests. End-to-end é a forma mais fácil da gente começar a testar algo que já existe. A aplicação que está 10 anos rodando, a gente consegue testar dessa forma. Beleza? Então tá. Lembra que eu falei para você que a parte que mais demorava era o setup? Então, vamos bater uma olhada aqui e vamos ver o que a gente poderia fazer para testar esse código. Se eu olhar aqui embaixo, né, eu tô vendo que o listen aqui, né, ele tá subindo a aplicação na porta, tá criando servidor, tal, e beleza, né? Não tem muita informação. Então, o que eu gosto de fazer? Quando a gente tá testando, né, a gente tenta tirar o máximo de responsabilidade do ambiente. Ou seja, que responsabilidade do ambiente eu tenho aqui? Se eu tiver outra aplicação rodando na porta 3000, o que vai acontecer? O meu teste vai quebrar, certo? Então, isso aqui a gente já pode pensar. Isso aqui não é tão legal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma variável de ambiente e falar que eu estou testando. Olha que sacada. Vou aqui, se o process, process.env.node.env, que a gente vai usar, ó o Copilot já indicando, né? Se for diferente de teste, aí eu vou inicializar a aplicação certinho, certo? Senão eu não vou. E aí, olha que bacana, que ele até tá indicando, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode exportar esse servidor para que a gente consiga usá-lo, certo? Então, o nosso teste agora vai ganhar a liberdade de abrir uma porta e testar a nossa aplicação. Então, bora lá. Export e vai ser só no app. Então, dessa forma, a gente está expondo a nossa aplicação para que a gente consiga disparar eventos, né? A gente consiga reutilizá-la. Então, tá. Package.json posso fechar. O teste aqui também. Já vamos começar a pensar no setup, então. Então, para fazer o setup, eu vou importar de dentro de Node Test. Olha como eu falei que é bem igual. A gente pode usar o describe e o it. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, describe, E2E, sei lá, API, E2E, test, switch. Eu sempre escrevo em inglês, né? Porque, pô, no dia a dia, as pessoas gostam de escrever em inglês e, claro, né? A gente quer ganhar em dólar também, né? Oh, aí sim. Ó, pessoal, ou faz ou assiste, né, mano? Por que não JavaScript, não TypeScript? Oh, top.
Vai guardando essas perguntas, né? Como eu falei, vai anotando que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e a gente vai trocando esse papo junto, beleza? O link do projeto, acho que o time já deve ter colocado aqui na descrição. Se não colocou, eu vou jogar aqui no nosso... na descrição, mas... beleza. Tá lá também. Se tiver codando junto com ele, a chance de se estar copiando e colando... vocês que mandam, mano. Eu vou fazendo aqui junto, daqui a pouco a gente vai falando, beleza? Então tá. Já tem um describe e eu vou deixar ele aí por enquanto. Eu vou parar o que estava rodando e eu vou rodar o nosso npm run test. Então ele vai rodar e se liga, ó, não precisei instalar nada, cara. Ele já falou que o teste passou, mas é porque não tem nada implementado, né? Então eu vou rodar o test watch, porque qualquer alteração que eu fizer, ele vai refletir aqui. Então, sei lá, se eu apagar um E, a gente pode ver que ele já vai sumindo ali. Então tá, mano. Vamos pensar na suíte, né? É o que eu falei. Isso é o que as pessoas, sei lá, mano, tremem na base. As pessoas falam, nossa, isso é muito difícil ou é muito demorado. O ponto inicial, que é o setup. Então vamos fazer esse setup e mostrar que não é nem um bicho de 7 cabeças, como as pessoas falam por aí. Então, para que eu consiga disparar como um API, né? Assim como a gente tinha feito, por exemplo, aqui no Bash, a gente tem que ter uma URL disponível para a gente poder bater nele, certo? A gente está fazendo um teste do ponto de vista de usuário. Então, o que a gente pode fazer? No nosso package.json, primeiro, eu vou colocar aqui o nosso node-env test, certo? Para não esquecer. E eu preciso subir esse servidor. Então, eu vou importar daqui o nosso before e o nosso after, certo? Por quê? Porque eu vou subir um servidor antes da minha suíte de teste rodar, vou ter uma URL para a gente poder usar. Aí a gente pode usar, por exemplo, o fetch, né? Sem instalar nada. Ou se você quisesse instalar o Axios, daria para fazer também. Mas bora lá. Describe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um before e eu vou pegar ele async, porque a gente pode esperar pela nossa API se levantar. Ó, o Copilot fazendo um monte de coisa aqui. E eu vou fazer o seguinte, né? Vou importar já o nosso app. Então, importei o nosso app. Tem que lembrar de pôr o JS na frente. E eu vou fazer o seguinte. Eu preciso do meu base URL. Eu vou chamar ele... base URL. Vou colocar ele como let, porque a gente vai substituir ele toda vez que a gente subir um servidor. E eu vou mostrar uma sacadinha que eu aprendi muito doida. Lembra que aqui a gente está com o risco de alguém estar rodando na 3000? No Node.js, se a gente roda o listen sem nenhum parâmetro, ele basicamente fala assim, então beleza, tá rodando sem parâmetro, eu vou caçar uma porta pra você e vou abrir pra você. Aí é seniorzão, né, mano? Aí ele fica top. Então, ó, vamos lá. Eu vou criar o base URL, eu vou criar um underline server, só pra saber que é privado, né? Eu vou deixar ele como objeto vazio. E por enquanto é isso. Então, o meu server, ele vai ser aquele app que a gente tá usando ali em cima, certo? E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou criar um new promise pra gente aguardar para que esse servidor comece a trabalhar, beleza? Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou falar o seguinte. Olha, ele já tá indicando algumas coisas, mas não é isso que eu quero. Eu vou pegar o server. Então, no momento que eu tiver o listening, certo? Olha, já oferecendo várias coisas, né, mano? Vamos ver se é isso aí. Então, no momento que ele estiver ouvindo o nosso servidor, eu vou buscar a porta e eu vou setar o nosso base URL com o nosso resolve. Top, né? É exatamente isso que eu queria. Posso fazer também um console.log, né? Console.log, sei lá, e2e rodando na... E aí eu coloco o nosso base URL. Então, de novo, o que é isso aqui? Isso aqui é o setup. Então, o setup é o que a gente... fecha aqui, né? Então, agora se eu salvar, vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele tá rodando na 3000. É porque eu acho que eu tenho que reiniciar, né? Então eu vou lá dar um watch. Eu não inicializei, né? Então ele tá falando, cara, eu nem inicializou nada. Então o que eu tenho que chamar? Eu tenho que chamar o listen primeiro. Então, lembra que eu falei pra você, né? Eu posso ir lá no server, listen, sem nenhum parâmetro. Se eu passasse 0 também, ele ia procurar uma porta, mas olha a diferença. Salvei. Agora lá, ó, 57332, 333... E assim por diante, tá vendo? Ele tá dando pau no teste porque a gente não tem nada rodando. Mas, beleza, deixa assim por enquanto. Então tá, o setup é isso? Quase. Agora, a gente só precisa garantir que depois que ele terminar esse teste, a gente finalize ele, certo? Então, vou lá e vou falar o seguinte. After.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o método de callback dele e vou falar que o server vai ser o close e eu passo o nosso Done. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai finalizar depois que ele estiver rodando. Ou seja, se eu tiver vários arquivos, cada arquivo pode ter um servidor, ou a gente poderia, se a gente quisesse, usar o before each, que aí ele criaria um novo servidor a cada caso de teste que a gente quisesse. Tem vídeo aqui no YouTube também, né, no meu canal aqui, mostrando isso aqui, mas beleza, vamos adiantando. Então tá, já temos aí o nosso setup, agora a gente pode pensar no nosso caso de teste, certo? Então, eu sempre gosto de olhar para o nosso teste pensando no erro primeiro, né? O que pode dar de cagada? Vamos ver lá primeiro. Então, vamos olhar no nossa login, talvez, né? Ou a gente tem outras aqui que é uma rota pública, mas eu vou começar por login porque, sei lá, tô mais familiarizado com ele, gostei mais, sei lá, vamos ver. Então, eu vou entrar na login aqui e aí a primeira regra que a gente pode ver é se o usuário e senha estiverem válido, a gente vai receber essa mensagem, certo? E a gente vai receber este código de erro. Então, o nosso primeiro caso de teste pode ser validando o quê? Dado a entrada, usuário e senha errados, a saída deve ser usuário inválido. Eu não quero saber se ele está batendo no banco de dados, eu não quero saber se ele está batendo em alguma API. Tá vendo como eu tô falando pra você? Entrada e saída. A gente sempre pensa entrada e saída. Essa é a chave pra fazer tudo. Às vezes a gente fica pensando, pô, mano, mas será que ele não tá batendo em alguma API? Depois a gente pensa nisso. Primeiro a gente pensa desses dois lados e aí a gente vai incrementando e vai melhorando o nosso código, como a gente vai fazer hoje nessa live. Então vamos implementar aí esse primeiro teste. E aí implementando esse primeiro teste, eu já vou mostrar pra vocês a oportunidade, né, mano? Vou mostrar pra vocês aí algumas novidades bem legais aí que tem. Mas vamos implementar isso aqui primeiro, a gente já faz. Então tá, vamos nesse primeiro usuário e senha errados. E aí uma parada que eu adoro, mano, do GitHub Copilot que eu tô usando aqui, é que ele vai criando descrições pra gente, né? Então eu tinha dado umas selecionadas aqui, sei lá, e vamos ver, ó, eu vou tentar criar um caso de teste. Então eu vou usar o which, certo? De dentro do node test. Posso colocar depois esse after para ficar mais fácil, então eu vou colocar aqui, sei lá. Olha, ele até falou para fazer um login. Beleza, gostei do login. Então vou fazer um fechar aqui. Então vou colocar um it aqui, vamos ver. Ó, should login successfully. Não, eu quero de Shabu primeiro. Então should receive not authorized. Vamos ver se ele autocompleta. Quando o usuário é inválido, né? Eu acho quando o usuário or password is invalid. Ou melhor, beleza. O que tá faltando aqui? Aqui, acho que faltou. Aqui tá abrindo. Aqui tá fechando aqui. Acho que tem que abrir mais um aqui, né? Isso. Então tá. Se eu salvar, a gente já pode ver que o teste tá passando, porque não tem nenhuma validação, né? Mas já tá rodando lá e rodando muito rápido, né, cara? 0.6 milissegundos, né? Acho que deve ser nanosegundos, né? Muito rápido. Beleza, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pro ladinho pra ver. Aí, o pessoal tá on fire no chat, mano. Aí sim. Bora lá, então. Vamos criar esse primeiro. Então, primeiro de tudo, qual que é a entrada, cara? Entrada. Const, input. Entrada é usuário e senha, certo? Então, tá lá user e password. Então, tem que ser com o mesmo nome. Então, vou pegar esse user e password. Então, o user aqui pode ser, sei lá, pode ser invalid. Gostei desse invalid. E o password vazio, sei lá. Lembrando, você pode criar vários casos de teste para a mesma coisa, perfeito? Olha que bacana o próprio Copilot indicando. Então, a gente vai usar o fetch, certo? Passando o base e o URL. Por quê? Porque é o servidor que a gente subiu pelo nosso teste, né? Então, ele não vai falhar. E aí, a gente precisa passar os dados. Então, o método vai ser post, né? E o nosso body vai ser o nosso stringify de dentro dele. Poderia passar headers, mas eu não quero passar headers nenhum, certo? Então, nessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou disparando contra essa API e estou verificando o que veio dela. Então, olha que bacana. Inclusive, mano... Depois eu mostro para vocês como a gente pode depurar isso aqui também, né? Mas, ó, vamos dar um console.log nesse result. E vamos ver o que acontece nele. Result trouxe um monte de informação aqui que não serve de nada pra gente, né? Mas o que a gente quer validar aqui, né?
Se o usuário e senha estiver inválido, o status tem que vir em 401. Então, vamos ver ponto status... Não sei se é status ou status code, vamos ver. 401, mano. Então, agora a gente já pode fazer uma asserção, né? Já vamos pegar uma asserção aqui. Então, const... Opa, import, né? Eu vou importar o assert. Node assert. Isso aqui é uma regra bem legal, mano, que tá acontecendo no Node agora, que é a gente colocar aqui esse prefixo Node. Por quê? Porque a gente sabe que tá vindo de nativo, né? Se não tiver isso aqui, a gente pressupõe que é algo instalado por fora, né? Top, top, top. Ó, pessoal, já quebrei tudo aqui só acompanhando, né? Legal, legal, legal. Ó, vou só responder essa pergunta, né? Se a gente estivesse usando algum outro teste, né? A gente tem que lembrar que tem um contexto aqui, né? Então, ó, o before e o after, eles são válidos para todo mundo que estiver aqui embaixo, né? Todo mundo que tá dentro dessa chave aqui, ó, desse describe, vai poder usar o mesmo contexto. Então, se eu criasse, sei lá, um outro servidor aqui dentro do login, poderia fazer também. Eu só não poderia usar por fora, beleza? Então tá. O primeiro que eu quero validar é... Então, é search strict equal. Então, strict equal a gente usa para valores, né? Eu quero que ele seja 401. Será que eu não implemento... Não peguei o assert certo? Node assert. Vamos ver se vai passar. E o teste passou, certo? Aí uma coisa legal, ó, que como a gente está usando o Copilot, ele provavelmente já vai falar pra gente aí o teste, né? O texto, né? Então eu já posso autocompletar. E aí, sei lá, se eu colocasse 402, olha que bacana. Posso colocar aqui 402 e ele já fala, só que ele fala, ó, status code should be... Ah, uma coisa legal, ó. Actual, né? A gente pode fazer isso aqui. Que aí ele já vai entendendo. Mano, essa sacadinha é legal. Que a gente pode pegar aqui e fazer o result.status. Eu vou até quebrar a linha para ficar melhor da gente ver. Então, sempre, né? Outra regra, né? O primeiro é sempre o valor atual. O segundo é sempre o esperado, né? Então, a gente sempre faz isso. Eu vou colocar aqui também, né? Const expected igual a 402. Então, expected. Isso é regra para qualquer linguagem de programação, regra para qualquer teste. Sempre a gente usa o valor corrente e depois o esperado. Então, salvei e vamos ver lá o que deu. Então, ó, vamos ver a mensagem de erro. Ó. O status code should be 401 e o atual é 401, né? Mas é claro, porque a gente alterou para 402. Então, se eu colocar 401, não vai ter nenhum feedback. Perfeito? Então, é isso aqui. Vamos fazer agora para o nosso user, né? Então, o que a gente pode fazer? Vou pegar aqui agora o response, né? Olha que legal. Expected body, exatamente o que a gente quer. Então, eu vou falar que o response vai ser o nosso await result.json, certo? E aí vai ser o assert deep strict equal. Por quê? Porque o deep strict equal vai validar o objeto, né? Então, a gente vai ter o nosso response e o nosso expected body. E aí, a mesma coisa. A gente pode colocar a mensagem lá. Olha lá, como ele já sai entendendo, né? Então ele fala, ó, o response body should be esse expected aqui, mas ele veio alguma coisa diferente. Então, salvei. Olha lá, continuou passando. Mas, de novo, se eu alterasse aqui, ó, ele já ia retornar aquela mensagem bonitona pra gente. Claro, se a gente estiver usando algum framework, alguma outra possibilidade, a gente pode alterar aqui. Mas olha que legal. Ele deveria ser isso e ele recebeu isso aqui. Então, a gente já tem uma mensagem de erro e tem todo o teste da onde que deu o prau, né? Top, 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 top. Bom, implementei o primeiro caso de teste, né? Acho que já deu para entender uma ideia do que dá para você implementar dentro do projeto. Como a gente já tá andando bastante, né? Já estamos na primeira hora da live aí. Vou fazer uma pausinha aqui para vocês, pra gente entrar num outro assunto, né? E daqui a pouco a gente volta, terminando, implementando, e a gente implementa também os testes unitários para esse cara, beleza? Então me fala aí, mano. Me fala aqui no chat se o que eu te mostrei aqui tinha alguma coisa que você não tinha visto ainda. Para mim, coisas interessantes aqui foram usar o Node Test Runner sem instalar qualquer framework, né? Sem instalar Mocha, sem instalar JS. Trabalhar diretamente com Fetch, sem precisar usar o Supertest ou usar o Axios, né? E também a gente poder usar o servidor. Então, a única alteração que a gente precisou fazer, que é o que eu falo, quando você está testando uma aplicação que você nunca testou na vida, a coisa difícil é a gente saber o que a gente pode exportar. Então, a gente está fazendo um teste end-to-end, estou falando assim, cara, eu vou exportar o servidor.
Mas daqui a pouco eu vou mostrar, né? Mas quando a gente for fazer teste unitário, a gente não precisa do servidor. A gente pode somente da função que o servidor usa. No momento que a gente preencher isso aqui corretamente, a gente já tem os valores que a gente quer e não precisa subir nenhuma porta, não precisa validar nada do nosso sistema operacional. Então fica muito, muito doido. Beleza, mano. Ó, pessoal, ó, vamos ver o que eles estão falando aí. Interpolação, colocamos o usuário. Oh, e esse GitHub Copilot dá uma ajuda boa, né, cara? Eu fico pirado, cara. Fica muito, muito doido mesmo. Porque fica bem mais fácil da gente trabalhar, né? Fechou. Deixa eu ver vocês mais aqui. Bom, como eu falei pra vocês, né, mano? Essa live aqui a gente vai implementar os outros testes, né? O objetivo é a gente cobrir com 100% de cobertura de código essa API, certo? E implementar testes unitários também. E eu vou deixar desafio pra você para continuar esse projeto e validar se você realmente aprendeu. Mas antes, né, mano? Como eu falei pra vocês deixaram, né, mano? Quero apresentar pra vocês aí algo incrível que eu preparei. Depois de, pô, tá criando aula, criando testes unitários para strings, né? Que é um negócio muito complicado, que foi muito difícil para mim aprender também. Então, tentei compilar tudo isso na minha cabeça e tentar mostrar alguma coisa para vocês. Então, deixa eu apresentar para vocês em primeira mão, né, mano? Só que a gente não mostrou para ninguém ainda, então é realmente primeira mão mesmo. Então, se liga só, mano. Eu criei um método chamado testes automatizados em JavaScript, né? Então, o objetivo é você conseguir aumentar a sua produtividade e a sua qualidade nas entregas, né? Acho que o que a gente sofre hoje, a gente tentar balancear. Quando que eu tenho que investir em qualidade e quando eu tenho que investir na entrega máxima que eu puder. Então aqui eu tô tentando basear os dois, né? Tentar balancear os dois pra gente começar a usar. Então, deixa eu mostrar um pouquinho dos módulos pra você, né? De novo, né? Tem uma coisa legal que eu sempre faço nos treinamentos, acho que o pessoal que tá no JS Expert aí, tá acompanhando há um tempão, o que eu geralmente faço? A primeira turma, ela decide o que vai estar dentro do treinamento. Então, você fala pra mim, cara, essas são as minhas maiores dúvidas que eu tenho de JavaScript, de maiores dúvidas testando, ou eu tenho esse teste do trabalho que eu não consigo fazer, eu não tenho ideia como fazer. Você me manda esse caso de uso e eu aplico na aula. Então, o treinamento de JS Expert foi inteiramente assim, e esse treinamento eu vou fazer dessa forma também. Então, a gente vai construir, hoje, como eu tô falando pra você, é o lançamento total, né? Só pra quem tá na live, só quem tá na live hoje sabe que tá acontecendo isso, mas eu tenho certeza que vai dar muito valor pra vocês. Então, como eu tô falando sempre, né, cara? É a gente evitar ficar trabalhando no final de semana, deixa eu até abrir um zoom aqui, né? Evitar ficar trabalhando no fim de semana, ficar rodando ali, cara, retrabalho, bug em cima de bug, estresse em cima de estresse, e te dar segurança pra escalar o projeto, né, cara? Te dá segurança de você mesmo pensar, pô, mano, eu testei legal isso aqui, eu não gastei tanto tempo, eu usei isso aqui para aumentar a minha produtividade e eu entrego uma vez, não preciso ficar voltando, eu vou só passando para frente e é isso. Então, ó, o que a gente vai, que eu vou ensinar para você, né? Fundamentos sobre testes automatizados, então tudo que é o básico, né? Mocks, stubs, spies e fake timers, que inclusive eu fiz parte aí da implementação no projeto Node.js. Também utilizar qualquer framework. Como eu falei pra você, mano, é tudo igual, cara. A gente vê que uma biblioteca e outra tem mais funcionalidades ou ela te ajuda ali, mas o conceito é a mesma coisa. No momento que a gente sabe como pesquisar, fica muito mais fácil de trabalhar. Claro, entender os benefícios e desafios de testes unitários e end-to-end, testar código legado. Eu criei um módulo, cara. Esse módulo ficou muito doido. Eu tenho até o cronograma aqui, né? Deixa eu terminar de falar que eu falo, né? Às vezes eu fico muito animado com as paradas, mas fica doido. Outra coisa, né? Cenários complexos. A gente vê em vídeo do YouTube, às vezes parece tudo uma maravilha, né? Tudo funciona de primeira, mas eu sei que no dia a dia não é assim. No dia a dia a gente sofre, né, cara? No dia a dia tem vários casos complexos. Então, quando é caso complexo? Quando tem web API, quando tem arquivo, quando tem banco de dados, quando tem string, né? Quando a gente tem que validar arquivo de áudio, arquivo de vídeo. Então, tudo isso eu vou tentar trazer de uma forma simplificada em somente 6 módulos, porque eu quero que você entregue e eu quero que você termine o projeto, né? Desacoplar código, evitar os FLAC testes, né? Isso aqui, depois que a gente implementa um monte de testes que a gente começa a pegar. Então, eu já vou preparar você para você já começar com essa cabeça e não sofrer, né? Muita gente chama isso de testes determinísticos, né? Determinando como ele vai passar e tudo mais. Eu gosto de chamar de testes frágeis, porque quanto mais simples a gente entender, melhor.
entender o que é testes, desenvolvimento orientado a testes, qual que é a diferença de testes, qual que é a diferença de TDD e BDD, né? Eu vejo as pessoas falando, não, eu uso TDD, eu uso BDD. Eu falo, mano, vocês estão viajando, mano. Vou mostrar pra você também como funciona tudo isso na prática. E claro, mano, acho que a chave de tudo, acelerar o desenvolvimento de aplicações. Cara, eu trabalho numa startup, mano. Eu tenho que entregar uma feature por mês ou por semana, que seja. Isso aqui não é para te atrasar, é para te acelerar e, claro, fazer a saúde da sua empresa ser melhor. E de bônus aí, a gente vai fazer algumas GitHub Actions para ver as marquinhas aí de tudo funcionando. Como eu falei, né? Somente 6 módulos. Então, quem fez o JS Expert, eu falo para vocês que eu fiquei até um pouco triste, né? Sendo o produtor. Por quê? Porque eu fiz um treinamento muito grande, né? Acho que ele tem 80 horas lá dentro e pouca gente chega até o final. Então, dessa forma, foi assim, cara, eu acho que agora eu vou criar algo menor, que é realmente um método que desde a primeira aula você pode assistir uma aula e ir lá no seu projeto e realmente atualizar. Só uma observação, tudo que eu tô falando aqui já tá no link fixado aqui do nosso YouTube, beleza? Se você quiser dar uma olhada lá, já vai estar disponível para você entrar para essa primeira turma. Mas eu já conto sobre isso também, beleza? Já falo para você sobre preço e tudo mais. Bom, 6 módulos. Se você é dev júnior, pleno, sênior, especialista, cara, é para todo mundo. É pra gente fortalecer a nossa base, pra gente entrar em qualquer projeto. Então, ó, eu separei aqui um poucos módulos, certo? Como eu falei, para ser enxuto, para você conseguir terminar em 1 ou 2 meses. Claro, aplicando todo dia, né? Usando no trabalho, trazendo dúvidas e de volta. Então, no primeiro módulo, eu sempre brinco, cara. Será que demora tanto mesmo? Será que vale a pena testes mesmo? A gente começa a implementar. E algo que eu gosto de fazer muito, eu sempre tenho um módulo introdutório. Então, vem pessoas que é júnior, vem pessoas que é pleno, sênior, especialistas, e eles... É difícil, né? Então, eu sempre coloco no primeiro módulo como que a gente pode, basicamente, como que a gente pode nivelar todo mundo, né? Essa é a palavra, nivelar todo mundo. Então, como eu faço para nivelar todo mundo, para saber o que é testes, então eu chego lá mostrando o que são testes automatizados, qual a diferença do Jest, do Vitest, do Mocha ou do Node Test Runner, e depois eu começo a entrar com mocks, stubs e spies. De novo, cara, cada módulo aqui tem um projeto para você, você vai fazer o projeto e você já vai estar apto para aplicar no seu trabalho. E aí, cara, esses 2 módulos aqui, acho que é o que tá dando mais trabalho pra mim, né? Que é a gente fazer testes em aplicações existentes, né? Código acoplado, como é que a gente pode refatorar esse código para poder reusar e a gente ganhar tempo, ganhar qualidade. E pra mim, a parte mais legal desse curso, né? Vou falar porque, pô, o que eu mais gostei de fazer até agora são cenários complexos. Então, ó, olhando aqui até no detalhe, né? Pô, testes que possuem integrações com arquivos, com internet, com banco de dados, com web streams e os testes frágeis, né? Que a gente cria hoje, tá funcionando hoje, mas amanhã ele para de funcionar por algum motivo. Então, tá bem legal, galera. Tá bem legal. Dá uma olhada no link aí, que vocês vão curtir bastante. Vou apresentar mais algumas coisinhas aqui pra vocês, né? Agora que eu terminei de mostrar os módulos, a gente tem um último módulo também, que eu costumo falar que é um módulo um pouco mais bônus, né? Porque a gente trabalhar com tudo que a gente já usou nos outros módulos, a gente ter aí a nossa integração contínua para poder trabalhar com o nosso projeto. Beleza? Então, como eu falei, né, mano? Algo incrível, para mim é algo incrível, porque já fiz no nosso JS Expert, tinha muita gente lá no JS Expert, mas o JS Expert não era um treinamento focado em testes. Então eu fiz um único módulo lá, eu não consegui mostrar tudo o que eu queria mostrar, então dessa vez eu criei um produto realmente legal para quem quer aprender testes, seja iniciante, seja intermediário ou seja avançado. Então, o nome dele é o método TAJS, né? Testes automatizados em JavaScript, né? O nosso método aí que a gente vai criando, que te ensina como pensar sobre os testes aí, como a gente estava fazendo um preview na live também. Então, uma coisa bacana que eu preparei para vocês é que nós temos módulos bônus. Então, dentro do módulo bônus, a gente tem a nossa comunidade no Discord. Então, muita gente conseguiu trabalho fora do país, conseguiu freelancer, conseguiu discutir os projetos dentro da nossa comunidade, né? Então, lá é uma coisa de eu pra você, né? Pô, você fala pra mim, tô fazendo essa gambiarra, né? Eu tenho esse problema aqui, eu consigo te responder, mas não necessariamente depende de mim, né? A gente criou uma comunidade que as pessoas se ajudam e tem gente 24 horas lá o tempo inteiro conversando e realmente aplicando as coisas. Eu preparei também uma videoaula
Pouca gente sabe que minha última experiência trabalhando para empresas foi para uma empresa americana. E nessa empresa americana eu trabalhei com aplicação de performance, né? E, pô, era basicamente um runtime de Node.js que tinha testes para todo lado, né? Só para um parênteses, né, sobre essa história, cara, tinha tanto teste lá que eu fui contratado para arrumar essa suíte de teste porque ele estava derrubando a aplicação. Então eu consegui arrumar muita coisa e eu trouxe muito dessa experiência. Então eu fiz um vídeo que vai ser o bônus para você, como que foi o meu processo para entrar nessa empresa, o que eu tive que estudar e como testes automatizados mudaram toda a minha maturidade para participar dos testes e conversar ali com os arquitetos ou com os gerentes dos projetos. E aí a gente tem um outro que eu acho que se não tivesse nada disso aqui, seria para mim o mais importante. Eu criei 2 projetos e esses projetos, eles são... eu vou falar para vocês que são desafios. Então, eu vou criar um projeto todo zoado, né? Para você ir lá, refatorar e implementar testes. Então, é o que eu gosto de falar, cara. Eu não gosto de ficar só copiando aula, né, cara? Pô, copiar por copiar, a gente copia do Google, pô. Copia da documentação, né? Mas eu gosto de ver desafios e eu gosto de ouvir algo e conseguir visualizar e executar isso. Então, dentro desses bônus exclusivos, vocês vão conseguir ir lá e brincar com o projeto também. Beleza? Então, ó, falando também, né, cara, sobre tudo isso. Então, ó, só os 3 bônus, né? Pô, essas aulas aí a gente metrificou, dá R$700 pelo menos os módulos, né? Só o método que eu criei dentro desses módulos, a gente foi ali dividindo dentro dos métodos, dava 997. E aí já dava 1.600. Pô, mano, aí dói, né? A gente vai falar, pô, mano, será que... A gente tá em live, né, pô? A live caiu na internet. Tô aqui ouvindo ainda, quero saber mais do produto. Será que não tem algo melhor pra poder me ajudar, né? Pô, pra ajudar vocês, né, cara? De 997, a gente conseguiu aí 12 de 59. Mano, é menos de uma pizza em muito lugar aí por mês, né, cara? Pra você realmente elevar o seu nível de qualidade e tentar participar mais dentro dos seus projetos. Ou, se você não quiser parcelar, fica 597. Eu acho que esse é um dos produtos mais baratos que eu tenho hoje, mas o objetivo dele é realmente ser pocket, você aplicar, ir lá para sua empresa, voltar com dúvidas e a gente fazer isso de forma o mais interativa possível. Vou falar para você, cara, se você não quiser comprar, não compra, não tem problema, mas olha o conteúdo programático, olha as minhas histórias que eu coloquei lá, e, pô, dá uma pesquisada sobre no YouTube, ou joga, né, cara? Eric Wender no Google, você vai ver que tem muita coisa bacana. Então, eu acredito que isso aqui é uma dor que eu sentia e é uma dor que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado no passado. Então, acho que vai ser bem bacana pra vocês, pra realmente dar aquele próximo passo e sair daquela coisa de, mano, eu não tenho certeza se eu vou entregar, ou principalmente, eu não sei vocês, mano, eu tinha muito dessa coisa, né? Eu termino uma funcionalidade, deixa eu até puxar essa câmera aqui. Eu termino uma funcionalidade e eu falo assim, pô, mano, eu não sei se vai funcionar, né, cara? Ou eu entrego e da sexta-feira, pessoal, vamos colocar no ar. Aí você fala, mano, será que vai voltar com algum problema? Será que tá funcionando tudo certo? Então, com testes automatizados, eu comecei a ganhar essa segurança. Eu falei assim, eu quero que você teste, eu quero que você tente quebrar a minha aplicação agora. Porque eu testei o maior número possível de problemas ou soluções que eu teria para esse código. Claro, né? Não vem do sonho, né, cara? Não vem do mentiras. Eu sempre brinco que não existe aplicações à prova de falhas, mas o máximo que a gente conseguir prever e o máximo que a gente conseguir validar vai ajudar sempre. A gente não vai ter coisa de ter tela vermelha para o nosso usuário por um undefined is not a function. Então vai ser muito, muito doido, né? Então o risco, cara, ele é todo meu. Então eu costumo brincar, né? A gente tem uma galera no Discord lá o tempo inteiro entrando, mas é o que eu falo. Se você comprar, mano, você gostou do que eu falei aqui, viu um pouquinho da aula, assistiu, eu falo pra você, cara, você tem 7 dias, mano. Então, pô, você não tem risco nenhum, mano. Você entra lá, assiste o que tem que assistir, dá uma olhada na dinâmica das aulas, ou de repente dá uma olhada no que já tem entregue. Como eu falei, eu só tenho uma aula agora no treinamento. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade, né, o privilégio de falar assim, olha, Eric, eu gostaria de aprender isso, eu tenho essa dor, e aí, você vai falar pra mim, eu posso criar essas aulas. O JS Expert foi exatamente assim. E como a gente sempre viu, né? A primeira turma sempre foi a mais barata, né? Depois a gente sempre vai crescendo o valor, porque tem mais aulas gravadas, tem muito mais coisa. Então, você que tá entrando agora, você tá confiando no meu trabalho. E claro, né, mano? Eu fico brincando, né? Quanto custa pra eu fazer um curso customizado pra alguém, né? Então, isso aqui é o máximo pra vocês aproveitarem aí o máximo possível. Quem é iniciante dá pra acompanhar? Mano, sim, eu fiz, é o que eu até coloquei na landing page aqui, né, cara? Porque o pessoal reclamava muito comigo, Eric, você só faz coisa pra avançado e tudo mais.
Então, testes, eu entendo que é a dificuldade para quem está começando e é a dificuldade maior ainda para quem já trabalha, porque a gente já tem vícios, a gente já sabe que a gente tem que ali correr com a rotina de trabalho. Então, o meu objetivo é te mostrar um método que você vai lá e vai replicando, vai reusando no seu trabalho e eliminando todos esses vícios aí que a gente tem implementando as coisas, né? Ó, Vitinho, o curso é mais voltado a quem tem experiência na área, quem não tem experiência na área. Eu coloquei, de verdade, uma sessão de FAQ. Deixa eu mostrar para vocês. Já volto pro conteúdo, mas só para matar essas dúvidas mais triviais. Então, aqui embaixo, ó, eu coloquei as dúvidas. Então, certificado, como a dinâmica das aulas e quais são os pré-requisitos. Então, isso aqui é muito importante. Conhecimentos básicos em JavaScript. O que eu, Eric, considero conteúdo básico, né? Conhecimentos básicos. É você saber o que são promises, o que são callbacks dentro de JavaScript, o que são eventos e classes. E, principalmente, qual é a diferença do JavaScript que roda no navegador e do que roda no Node.js. Isso aqui, cara, com a gugada você fica sabendo. Realmente não é bicho de 7 cabeças. E eu fico brincando, cara. Se você tá começando, esse é um curso muito bom pra você. Por quê? Porque você já cresce sem vícios. Toda feature que você entregar, toda funcionalidade que você entregar, já vai sair testado. Então, você não tem risco nenhum, né? Só tem boas práticas e isso é o que te destaca no meio da multidão. Bora lá então, mano. Então, eu vou fazer um recap rapidinho pra saber o que a gente tava fazendo, né? Porque senão eu tô ligado que vai ficar difícil. O que eu fiz? Primeiro, eu tava entendendo o que era a nossa API. Então, a nossa API, ela tem uma página de login, né? Uma URL de login, uma rota de login com o método post, que se você mandar o usuário e senha incorretos, ele vai mandar o usuário inválido. Se você mandar o usuário certo, ele vai te retornar um token, certo? Então, eu já fiz para usuário e senha inválidos, agora eu preciso fazer com o token e depois eu preciso fazer também olhando para esse resultado. E aí a gente finaliza os nossos testes end-to-end, beleza? Galera que tá ouvindo aí, mano, eu tô aqui na live. Na live a gente sabe que o tempo é curto, né? Às vezes eu não consigo criar uma aula tão elaborada para você. Então, nesse treinamento você vai ver que são aulas menores, mas com tiros já que você pode pegar, copiar e colar para dentro do seu projeto. Então, é sempre importante a gente também diferenciar um pouco o que são as aulas daqui para as aulas realmente do treinamento mais premium, né? Eu trabalho muito mais lá implementando qualidade do que aqui. Beleza. Eu implementei a Node-Env aqui para verificar se eu estou rodando um teste. Se eu não estiver rodando o teste, ele vai rodar na porta 3000, né? Então, estou aqui no template, vou rodar o npm start, por exemplo, ele continua rodando. Vou rodar o npm test e os testes estão passando da mesma forma. Vou rodar o npm test watch agora, certo? Então, ele já está lá. Uma coisa legal, mano, a gente já pode fazer agora. Porque como a gente está avançando bastante no tempo aqui, eu já vou implementar com vocês. Muita gente não sabe disso, né? Acho que eu sei porque eu tô no projeto, né? Mas eu vou duplicar esse teste e eu vou colocar cov. Olha que bacana isso aqui, mano. Se eu passar aqui antes, né? Experimental, test, coverage. Olha que legal, cara. Vou aqui, vou diminuir um pouquinho para quem não conseguiu ler, né? npm run test cov. Ele vai mostrar para mim a porcentagem de cobertura do meu projeto nativamente. Repara, não tive que instalar nada, cara. Não tive que fazer nada. Ele já tá falando aqui para mim, ó, API.js, a linha 63, na verdade, ele tá com 63% de cobertura. Branch, os ifs, né, que a gente tem lá, tá com 42% cobertos e as funções estão em 50%. Quais são as linhas que estão descobertas? A gente pode ir lá no API. Linha 17. Vamos lá, linha 17. Tá aqui, ó, token. A gente não rodou token ainda, né? Então a gente não sabe. Pô, realmente não passou. 21 a 30. 21 a 30, lá, ó, do header, nunca passou aqui, porque a gente nunca mandou a rota lá. Então, essa já sendo uma dúvida que a gente tinha no chat agora há pouco tempo. O pessoal falando, cara, teste end-to-end, ele mostra code coverage. Olha lá, ó, mostra. Certo? A gente consegue validar. Como ele está experimental, ele não tem todas as funcionalidades ainda de um code coverage legal. Então, eu vou instalar um code coverage agora para a gente começar já a dar uma olhada como que seria, né? Como que ele vai trabalhar no futuro. Então, eu vou dar um npm install no ch, nos 8.0.1, certo? Eu sempre instalo em versões específicas, porque se você estiver assistindo essa aula no futuro, esteja no Node 30, por exemplo, se você estiver rodando no Node 20,
essa aula sempre vai funcionar. Então, no code cov aqui eu vou colocar native, só para você saber, certo? E eu vou colocar o cov aqui que eu vou usar. Então, eu posso eliminar essa flag. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar o npx. Então, o npx garante que qualquer pacote que eu estiver usando vai olhar a Node Modules. Então, vai ser o C8. Eu vou colocar o -- all para ele poder olhar todos os arquivos. Ou seja, se eu não estiver lendo algum arquivo, ele vai validar lá os arquivos para a gente. E agora, olha que legal. Se eu rodar só isso e rodar o mesmo cov lá, a gente já vai ver que o output dele é diferente. Tá vendo como é diferente? E ele criou uma pastinha para a gente com JSON. Eu posso vir aqui agora e falar reporter HTML. Então, vou mudar o reporter, vou atualizar aqui. E ó, o teste está passando, certo? Não mostrou nada aqui pra gente. Eu posso vir no meu coverage agora e agora ele tem HTML. Então, se eu vir aqui agora e tentar jogar... Deixa eu ver se eu tenho algum Chrome aqui, peraí. Eu tenho um Chrome aqui. Eu vou tentar jogar ele na mesma aba. Cara, isso aqui é uma sacada, né, mano? Que a gente já consegue saber o que a gente precisa testar, pô. Ele tá aqui. Tô com 10 telas aqui, é fogo. Então tá aqui. Vou puxar ele de ladinho. E aí eu pego esse HTML aqui, ó, e movo ele pra lá. Então, que informação que a gente já tem aqui dentro do nosso teste? A gente já consegue saber o que falta testar, cara. Isso é muito importante pra gente. A gente consegue bater o olho aqui na API e falar, olha que bacana, ele só validou o usuário, porque a senha estava vazia. Então, esse if ele nem entrou. Pô, o JWT lá, ó, deixa eu abrir um zoom, né? Melhor. Se eu for, ó, ele tem algumas alternativas aqui. Então, ó, N. Vou lá, o password, ó, o password está vazio, esse password nunca entrou lá. O token, ó, nunca fiz nada. Então, se você não sabe o que você testar, o que você tem que testar, é só você instalar uma biblioteca de code coverage que já vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. O amarelo, a gente sabe que é o branch. O branch é o quê? É um if, né? Então, aqui seria um else. Então, ele tem um if, ele já tem um return aqui, e aí, se ele não passasse desse if, ele cairia nesse else, ele tá amarelo. Mas o vermelho é assim, independente se é o else mesmo, é um statement, tá vendo? Então, ele não vai cobrir. Então, ó, a login tá coberta, lá, ó, que legal. Mostrou que ele tá coberto, mas todo o resto do código não estava. E aqui o nosso process env também não estava. Beleza? Muito louco, né? Isso aqui ajuda bastante. A gente pode voltar lá no nosso projeto, já sabemos que tem o reporter. E se eu quiser voltar, fazer com que ele volte a mostrar ali, eu posso dar um reporter de novo e colocar text. Aí ele vai mostrar tanto no HTML quanto aqui pra gente. Olha lá, ó, que legal. Ele vai mostrando. Então, agora você já sabe o que você vai ter de tarefa para casa, beleza? Então, tá. A gente tem aqui o nosso login, certo? Já tá com o usuário inválido aqui. E aí, o que eu falei para você, não é uma boa prática o que eu vou fazer agora, mas é o que a gente faz diariamente, né? Se a gente não quiser algum padrão de projeto, mas funciona bem. O que a gente geralmente faz? A gente copia e cola todo o caso de teste e só altera a entrada e a saída. Lembra que eu falei para você? Entrada e saída. Então, bora lá. O que eu quero testar nesse cara aqui agora? Eu quero, na verdade, agora que ele faça o login com sucesso. Então, it should... Vou colocar aqui. Successfully. Vamos ver se ele já autocompleta. Não? Será que o Copilot parou de funcionar? Vamos ver. Successfully... should login successfully... Given user and password. Beleza. Então agora a gente já pode bater um olho lá. API, o que a API precisa? Eric Wendel, password 123, certo? Então, entrada, lembra sempre disso, mano. Toda vez que você estiver trabalhando, você vai lembrar dessa palavra, mano. Entrada e saída. E depois o processamento, beleza? Então, entrada, saída. Já mandei o dado aqui, não sei o que vai rolar no processamento, mas o que eu espero? Eu espero que o login seja feito com sucesso, certo? Então, eu posso já pular esse if. E agora, se ele for de sucesso, a gente já vai ver aqui que ele vai retornar um token, certo? Então, ele vai retornar um JWT token que a gente pode usar. Então, por padrão, no Node.js, quando não dá problema, a gente coloca o status 200, né? Que é o nosso objeto passou. Então, eu quero que ele dê status 200. Se eu salvar aqui, a gente já pode ver como que vai estar o nosso caso de teste. Então, npm run test watch. Olha lá, ó.
Então ele já falou que o token, né, que era o nosso código copiado e colado lá, ele falou, ó, a gente estava esperando o erro using invalid, mas o atual tá trazendo o token. Olha lá, ó. Então o token existe. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode validar que esse token tem algum valor. Então olha que bacana, vamos lá pegar. Então, o que eu espero? Aqui, cara, eu não vou colocar esse espero, certo? Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou arrancar tudo isso aqui e eu vou colocar OK. Então, o response.token, ele deve existir. Então, olha que legal. Should be true. Mas eu ainda vou mais longe, mano. Eu vou... ele já tá trazendo como JSON. Eu vou pegar o length e vou falar que o length tem que ser mais que 20. Só pra gente testar. Vamos ver, então. Então, salvei. Se eu matar isso aqui, acho que ele vai até arrumar a mensagem. Vamos ver. Olha lá. Should be a JWT token. Beleza. Salvei. E vamos ver. Passou no nosso teste. Então, já temos pro login. Já viu como foi mais rápido? Por quê? Porque eu não precisei fazer o setup. O setup é uma única vez, certo? Então, olha que legal que isso aqui vai fazer também parte do nosso setup. Agora que a gente tem o token, a gente pode fazer algo mais... A gente pode reusá-lo para os outros testes, certo? Então, eu posso colocar aqui, let global token, vai ser vazio. E aí, quando eu conseguir esse token, eu poderia até colocar uma outra função, se eu quisesse, mas eu vou fazer o seguinte, que o meu token vai ser esse response token. Agora, nos próximos testes, eu posso tentar verificar se eu vou conseguir bater naquela nossa rota pública. Só isso, só isso. Vamos ver. Então, aqui não deve mudar nada, né? Os testes têm que continuar passando. Aí, agora que a gente tem o token... Na verdade, vamos ver uma coisa. Se eu rodar aquele nosso teste cov, vamos ver como é que ele vai estar no HTML. Ele rodou aqui, não precisei atualizar nada, porque o HTML já estava aqui, certo? Então, se eu atualizar essa página, a gente já vai ver alguma diferença. Então, atualizei. Olha lá como mudou, ó. Mudou por quê? Porque a gente tem um caso de teste para ele. Olha como tá diferente. Então, no próximo caso de teste agora que a gente for fazer, a gente já sabe que a gente vai ter que passar nessa função. Pô, Eric, mas você não precisou criar uma função que chamava o login route? Não, a gente está fazendo um teste end-to-end, ou seja, ele vai varrer e procurar quem foi o código que foi atualizado por causa dele. Então, isso aqui, mano, é outro nível, né, mano? É outro nível. Vamos fazer o último, então, pra gente matar. Então, eu só quero matar esse aqui e deixar ele com quase 100%, né? Não vai bater 100%, eu já te explico por quê. Então tá, posso copiar e colar agora do login, certo? E aí agora a gente pode fazer o quê? A gente pode falar que ele não pode acessar uma rota, né? Então, ó, login tá ok. Agora a gente tem que ir nessa rota aqui, ó. Eu quero ver que ele vai entrar aqui. Só que lembra que eu falei pra você que a gente tem que acessar o que não, os códigos de erro primeiro? Então a gente vai fazer o seguinte, se você não passar o token, o status vai ser 400 e ele tem que retornar essa mensagem de erro. Então vamos lá, entrada. A entrada agora, na verdade, ó, ele até... Aqui é do login, agora não vai ser mais do login, né? Opa, fiz caca. Porque o login já tá ok. Então, pera aí, aqui eu vou minimizar. E esse aqui que eu dupliquei, eu recorto. E eu vou fazer um outro describe. Então, vai ser o describe, que vai ser o só barra. E aí eu vou colar lá. Então, ó, vou colocar aqui. Should not be allowed to access private data without a token, certo? Então, qual que é a entrada, mano? A entrada não tem nenhuma, certo? Por quê? Porque ele não tá lendo nem os dados, ele só tá lendo os headers. Então, beleza, não vai precisar de login, não vai precisar de nada aqui. Certo? Então, a gente pode pensar que o nosso input vai ser os headers. Acho que é melhor, né? A gente pensar nisso. Então, const input vai ser o headers. E aí o headers a gente tem o authorization vazio, exatamente como o nosso Copilot informou aqui. Então tá, agora no meu fetch ele não vai ser login mais, certo? Não vai ser post, pode ser get, que é a rota que estava lá. Não tem body e a gente só vai ter o headers, certo? Olha que lindo isso aqui. Então tá, se eu salvar isso aqui ele já vai mostrar um feedback pra gente, certo? npm run test cov. Caraca, galera, da hora, hein, mano? Bastante gente entrando no curso aqui, ó. Tô só recebendo os nomes da galera aqui. E, pô, se vocês quiserem, mano, o link tá fixado aí, dá uma olhada. Porque aqui eu tô pensando mais na galera mais iniciante, né? Se você vai num nível mais avançado, uns testes mais complexos,
No treinamento você vai ter a chance de olhar todos eles para quando você chegar no trabalho e falar, putz, isso aqui eu já tenho um manual de referência, eu posso copiar e colar do treinamento e reusar. Então, dá uma chance, mano. Clica no link, dá uma olhada na grade, porque tá dando muito trabalho para mim, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então, ó, vamos entrar lá. Não é no teste Cove mais, né? É no teste Watch. Então ele deu erro, por quê? Porque aqui eu espero outro código de erro, né? Agora eu espero o 400. Então aqui é o 400. Então salvei. Ah lá, automaticamente ele fala, olha, cara, não consegui ler o que você tá tentando pegar aí. Pô, mas eu não sei o que ele tá falando, é só selecionar a linha e clicar. Olha que louco. Então, aqui no API, ele tá retornando no bar esse invalid token, certo? Então, eu posso pegar o response aqui e eu vou falar o seguinte. Ó, que legal. Expected body, exatamente. Aí o response aqui vai ser ele. E aqui é o nosso deep strict equal, né? Então eu posso matar toda essa mensagem porque o Copilot já vai ajudar. Olha que... Mano, o Copilot é lindo, né, cara? Ajuda muito, muito mesmo. Ó, o pessoal chegando na live. Ô, quem tiver chegando agora na live, não sai fora, mano. Fica aí, que daqui a pouco a gente troca uma ideia, pode tirar dúvida também. E eu não vou muito mais longe hoje, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou liberar o desafio pra vocês poderem acessarem. Mas vamos lá, vamos ver. Então agora eu espero que essa resposta seja invalid token, certo? E agora eu não preciso do token aqui, né? Porque esse token não existe. Então salvei e o teste passou. E pode ver que é o barra agora, né? Não é mais o login. Então, ficou muito bonitinho esse teste do próprio Node.js. Então, sempre, meu método cara, pensa na entrada, depois você pensa na saída. E só depois a gente pensa no processamento. Se a gente vir aqui, duplicar essa linha aqui, ó, e rodar de novo, né, no nosso teste Cove, a gente já vai ver que, ó, já tá verdinho, né, cara? Se eu entrar agora naquele nosso HTML lá, ó, atualizar ele, olha como já tá diferente, mano. Já tá quase tudo, cara. Já tá até verde, ó. Ele já completou 97 de todos os statements, 81 das branches, né, dos ifs else, e função já tá 100%, né? Então, o que tá faltando pra gente aqui? Tá faltando só a rota privada e esse app listen aqui que a gente não vai conseguir testar, porque a gente tá usando uma variável de ambiente, né? Mas aí é um outro tipo de teste que a gente pode fazer. Beleza. Vamos matar então o último, né? Aí o último já era, porque agora a gente tem o token lá. Então, mesma coisa, como eu falei, mano. O difícil é o setup. Olha como tá sendo mais rápido, mano. Criei o teste uma vez, criei o setup, copiando e colando, olhando as linhas, o que falta de entrada, o que falta de saída, e vai pra cima, mano. Não tem choro. Então agora, should be allowed to access private data with valid token. Então agora, olha que legal, no authorization lá, agora a gente tem o token, né? Então a gente pode mandar o global token, a gente pode mandar o token que a gente tá pegando da onde? Do login lá, né? Isso até é algo não tão legal da gente fazer. A gente tá supondo que o login sempre vai rodar antes pra gente ter esse valor lá. Mas nesse caso não vai ter problema. Mas é sempre importante a gente de repente rodar uma outra funcionalidade para obter esse token, ou não depender do token, né? Acho que é o melhor. Então tá, base URL, o headers já está lá, então já temos a entrada que é correta com o token. Se a gente olhar ele não está alterando status, se não está alterando status, é 200, certo? Então já vou salvar e vou ver o que está aqui. Então, olha, ele falou, ó, o body deveria ser um erro, e a hora que ele está retornando, result hello, welcome. Top. Então, vou pegar aqui, já vou colocar ele aqui. E, teoricamente, se eu salvar esse teste, já vai passar. Ah, e outro nível, mano. Ah lá, os testes tudo passando. O que acontece se eu rodar o coverage agora? Ó, já tá dando 100% em várias coisas. Se eu for aqui e atualizar... aí sim, mano. Então, ó, todo o código de lógica, a gente já passou por ele. E aí, é o que a gente fala, né? Esse cenário aqui, por exemplo, a gente não vai bater 100% de coverage, tá vendo que ele tá 90%? Porque tem um if aqui que depende de ambiente, certo? Então, o que a gente geralmente faz? A gente expõe isso aqui em um arquivo que geralmente é ignorado pelo nosso projeto.
porque ele não tem a ver com a lógica de negócio, né? A gente chama isso de um outro tipo de teste, né? Mas a gente faz ele quando a gente está testando fora do ambiente de testes, nesse caso, né? Que a gente está subindo o servidor somente nessa porta, mas a gente poderia, por exemplo, né, setar, se a gente não quisesse fazer... acho que a gente pode fazer isso, ó. Ó que ideia que a gente pode fazer também. Posso vir aqui e ao invés de colocar o nosso Node-Env aqui como teste, a gente pode fazer diferente. Eu posso colocar aqui o process.env.port ou a 3000, certo? Mas eu acho que ele ainda não vai passar. Mas vamos ver. Eu posso passar aqui, então, a porta que eu quero trabalhar. Vamos ver se esse teste vai... Eu acho que vai dar na mesma. Vamos testar. Vou vir aqui, aí no lugar, sei lá, vamos pegar o nosso teste aqui, ó. Vou colocar a porta, sei lá, vou colocar 3000. Eu acho que vai dar na mesma, mano. Vamos ver. npm teste. Porta ouvindo 3000. Mas ele não passou porque ele tentou subir. Porque ele tá tentando subir. Não vai dar certo assim. Melhor a gente fazer de outra forma. Tô pensando alto, né? Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa do jeito que tava. Certo? O env lá. E aí a gente pode rodar. Ele tem que voltar a funcionar. Certo? Tudo funcionando. Só garante que no package.json não tá o port lá. E aí, que é a prática que a gente faz em JavaScript em geral, né? A gente cria um index.js. E aí o index.js, ele vai lá e inicializa esse projeto. Então, olha que bacana. A gente vem, remove essa parte daqui e cria aqui, certo? Aí eu faço o quê? Aí eu importo esse app para cá. E agora eu não preciso mais dele. E aí o que a gente faz? Somente nesse código, que é a inicialização do servidor, a gente vem aqui e exclui ele de dentro do nosso code coverage, certo? É uma das formas da gente fazer, acho que é a forma mais comum, a gente ignora aquela parte, né? Então, aqui no nosso ch, ó, eu vou colocar aqui exclude e vai ser o nosso index.js, certo? Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se a gente bate o 100% agora. Teste cov. Eu acho que ele não excluiu não, hein? Deixa eu ver aqui se o comando tá certo. Exclude index.js. Vamos ver se tá aqui. Index.js. Será que eu tenho que colocar ponto barra? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vou atualizar. Ele leu o coverage também, né? Ele leu a pasta coverage aqui. Mas peraí. Eu acho que se eu tirar esse all daqui, acho que já faz o trick. Vamos ver. Opa, tem que rodar de novo, né? Peraí. Teste cov. Agora sim, ó. Agora ele rodou... O teste tá rodando o teste, né? Validando se ele tá executando. E agora lá, ele só olhou o API, certo? Porque é onde estão as regras de negócio e assim por diante. Então, o que geralmente a gente faz para esse tipo de teste? A gente... até o zoom tá zoado, né? Agora sim, ó, 100% de tudo. Por quê? Porque a gente ignorou aquele código que faz parte de infraestrutura. Então, parte de infraestrutura é um outro tipo de teste que vai fazer. Então, a gente vai dividindo o nosso projeto em várias partes, a gente vai fazendo, né? Então, fica muito, muito doido, né, mano? Vai me contando aí, cara, o que tem aí de dúvida de vocês, o que vocês estão achando dessa aula, que eu vou dar uma olhada no chat aqui. E, pô, de novo, mano, treinamento, método, técnica, o treinamento, tô falando tudo errado, né? O treinamento, método TAJS, né, cara? Acessa aí, mano, dá uma olhada na grade, porque tá com desconto de R$1.100, cara. Pô, R$1.100 de desconto é muita coisa. Isso só tá acontecendo aí porque vocês estão aí na primeira turma, né? Então é muita coisa. Ó, o pessoal falando aqui, cara, não era melhor mocar a Env, né? Sim, eu tô... tô na live aqui, tô tentando ir no mais iniciante possível, né? Mas a gente poderia dividir esse teste em várias outras alternativas. Uma última coisa que eu quero fazer antes de encerrar essa live... Calma aí, não vai embora não, mano. Uma última coisinha a gente fez testes end-to-end, né? Eu falei que a gente ia fazer teste unitário também. Eu queria mostrar a diferença para vocês. Então, eu vou criar um unit test aqui, com o mesmo que tá dentro de teste, né? Então, unit aqui.
E eu vou criar com o mesmo nome, API Test.js, certo? Posso, como eu falei, mano, essa primeira vez eu posso copiar e colar muita coisa, né, quando a gente está criando os testes. A gente tem aqui. Só que o teste unitário tem uma premissa que a gente não depende de ambiente. Lembra que a gente teve um problema lá no A2A que a gente não sabia direito como testar, porque a gente estava dependendo de ambiente? Então o que a gente faz aqui? Olha que sacada, mano. A gente vai lá na nossa API e a gente muda ela de novo. Então agora eu quero o handler. O handler, o server está usando ela, certo? Mas eu não necessariamente preciso usar ela. Então eu vou expor ela e eu vou rodar os meus testes unitários em cima dele. Então agora, olha que louco. Agora eu estou testando do ponto de vista de JavaScript. Eu não estou postando do ponto de vista de servidor. Isso aqui poderia ser um Web API, poderia ser o browser e assim por diante. Então olha como o teste unitário, nesse caso, para a gente fica muito melhor e muito mais fácil e não fica dependente de ambiente. E muito menos de token e tudo mais. Então, vamos lá. O render está aqui. Eu vou fechar todo o resto, mano. Só pra... Opa, esse aqui você mantém. Então, como eu falei, agora a gente tem um render, né? Então, a gente tem um render lá. E eu vou, basicamente, copiando e colando aqui uns códigos aqui pra ficar muito mais fácil a gente trabalhar, certo? Então, eu vou colocar aqui, describe unit test switch. Talvez API, né? Unit test switch. Certo? Então, os testes são bem parecidos, né? A gente pode colocar aqui o nosso login aqui também. Só que serão testes completamente diferentes, né? Eu vou deixar só o corpo dele. Não, deixa comentado aí. Não, vou matar ele. Melhor, né? E de novo, mano, tô em live, né? Pô, tô fazendo aqui live coding pra vocês. Mas o treinamento lá, mano, tá muito mais enxuto, né? Lá eu vou mostrando pra vocês o passo a passo, as aulas são muito menores para que você consiga copiar e colar direto no seu projeto, né? Então, ó, quando a gente tá trabalhando com um teste unitário, olha a diferença. Quando a gente tava no E2E aqui, a gente tinha que saber o ponto de vista do usuário, certo? Agora, no teste unitário, a gente sabe do ponto de vista do código. Então, a gente sabe o quê? Que o request... ele tem uma URL, ele tem um método, então a gente vai precisar implementar esses caras para simular o que a API está fazendo. Então você se liga que a complexidade vai mudando, agora a gente tem que entender muito mais do nosso código. Então olha como vai ficar. Eu vou pegar aqui, aqui deve ser não autorizado, tal, só que eu não vou existir mais fetch, né? Agora vai ser o nosso handler. E o handler, olha que sacada, ele vai receber um request e um response. Response. Da onde eu vou tirar esse response, né? Da onde eu vou tirar esse request e response? Agora a gente pode olhar que ele precisa desse objeto URL, ele precisa desse objeto method. Então a gente faz o mock, né? Que aí é outro assunto também, mas eu não vou perder tempo, mano. Eu vou copiar e colar, porque a gente já tá bastante adiantado aqui e eu já te mostro o que a gente vai fazer. Então, ó, eu vou importar esse event emitter daqui, certo? Então, qual que é a ideia? Quando eu quiser criar um objeto request, se você não passar nenhuma URL, eu vou usar o barra. Se você não passar nenhum método, eu vou usar get. E se você não passar nenhum headers, eu vou passar um objeto vazio. Só isso? Só isso. O que a API precisa? A API precisa dar uma URL e do método. Certo? Então, eu já estou setando aqui, ó, o URL, método e o headers. E aí, o que a gente precisa verificar aqui? Quando ele chega lá no login, do ponto de vista de código, ele precisa receber um evento no data com o objeto, que depois ele é parseado para JSON. Então, o que eu faço? Após eu criar, eu já emito um evento data com o objeto body, que é o que você passou no objeto. Acho que fica mais fácil, beleza? Tô falando mais rápido para a gente adiantar e não perder tanto tempo. Depois eu vou deixar o repositório para vocês olharem com calma. E para o response, eu só preciso validar se ele foi chamado essas três funções. Então, lá na API, por exemplo, vamos dar uma olhada. Ó. Ele chama aqui ó, o end, ele chama o write head, então eu só preciso validar essas funções de saída. Eu não preciso validar o que elas fazem, entendeu? Eu só preciso validar se elas foram chamadas conforme eu queria. Então, olha que diferente. Eu vou criar aqui primeiro, né? Vamos criar aqui o nosso input, né? Vamos pensar no input, a nossa entrada. Vou colocar como... Aqui os dois são entrada, né? Sei lá, vou colocar input request.
Porque aí eu preciso validar as saídas dele e tudo mais. Espera aí. Então, mock request, certo? O que ele precisa lá? Ele precisa da URL. Então, a gente está no login. Então, eu preciso do login. O método é post. E eu preciso mandar um body, certo? Então, o body lá era o quê? Era o user e o password, né? Então, vou passar esse user e password. E agora, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou deixar o user vazio e o password como a senha certa, por exemplo. Perfeito, então eu já tenho um request, agora eu preciso montar o mock do response. Só que o response ele está usando o mock context, né? Que mock context é esse? Olha que sacada, cara. No Node.js, a gente tem aqui, dentro do nosso teste, o cara chamado context. E dentro desse context, a gente pode usar o mock. Então, const input response vai ser o nosso... Não é isso, né, cara? Aqui, mock response. Ele recebe o mock context, e vai ser o context.mock. Olha que legal. Então, dessa forma, a gente consegue validar como essas funções foram chamadas. Então, eu sempre penso na entrada e na saída, lembra? Então, a minha entrada é o objeto, como se fosse uma API, e a saída, né, que ele vai retornar eu preciso validar que essas funções foram chamadas corretamente, certo? Repara que são testes que chegam no mesmo resultado, mas eles têm ideias completamente diferentes. Então, vamos dar uma olhada lá. Então, eu tenho o input response, vou colocar aqui. E agora, cara, tudo isso aqui muda. Tudo isso aqui é diferente. Vou matar isso aqui, porque eu estou fazendo testes unitários, né? Então, o que eu vou fazer agora, cara? Eu tenho lá o nosso carinha do contexto e eu tenho esse handle, certo? O nosso handle é, na verdade, o handler. Então, o meu handler... com R, eu posso chamá-lo, e aí eu posso validar. Eu vou criar, o que eu posso fazer, né? Eu posso lá dar uma search, strict equal, e aí o que eu quero validar, cara? Olha que sacada. Eu posso ir lá no meu response, ponto, o que ele retorna lá? O right head, certo? Esse college não existe. Esse right head, ele é uma parte do nosso mock, certo? Esse mock aqui, ele retorna pra gente a quantidade de chamadas, ele retorna quantas vezes ele foi chamado e assim por diante. Então, ó, vamos só dar uma olhada, né? Acho que fica melhor, só pra gente não acelerar tanto também. Então, eu vou colocar aqui console.log. O result aqui não vai ter nada, certo? Porque o handler, não me importa o que o handler retorna. Eu quero saber se o end foi chamado, eu quero saber se o código de erro foi chamado certo ou não. Então tá, quando a minha API terminou de executar, né, quando as funções dela terminaram de executar sem nenhuma infraestrutura, eu quero validar que esses métodos foram chamados. Então eu vou no response, right head. Então, no caso de não autorizado, vamos ver o que ele deveria chamar. No caso de não autorizado, o right head deve ser chamado com 401 e o end deve ser chamado com esse JSON inválido. Vamos lá ver. E galera, o treinamento lá, mano, pô, dá uma olhada, a grade tá aí também. Tem muita coisa que eu coloquei lá, cara, que eu não achei na documentação, né? Muita ideia que a gente vai usando do dia a dia que eu acho que vai ajudar vocês também a implementar muita coisa. Mas vamos ver lá. Vai ser o input response. Acho que pode ser output, né, mano? Pera aí, é o response. Input... Eu vou colocar com output pra gente pensar na saída, né? Que é o input é o request, output é o response. E eu vou colocar aqui, ó que legal, ó. Ele retorna lá o end e o right head. Então eu vou colocar o right head e vou colocar o objeto mock, só pra você dar uma olhada no que tem nele. Então vou minimizar isso aqui. Run test watch. Pô, ele tornou um objeto vazio, não dá pra saber nada, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, chaos... Olha o que ele retorna para mim. Ele retorna qual é o contexto this. Lembrando, não instalei nada, cara. Não precisa instalar nada no Node.js. E olha lá, o arguments dele, 401. É o que a gente está esperando? Exatamente. Então, o right head, na primeira chamada, né, no call 0, ele chamou aí com 401. Ele não retornou valor nenhum, ele não deu nenhum erro, e é isso, cara. É isso que a gente tem. A gente tem até o contexto dele que a gente pode usar. Então, eu vou criar um método auxiliar aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar ele de const get first call arg, que a gente vai usar para pegar aquele mock. Deixa eu pegar ele daqui.
E vai ser o que então? Vai ser o nosso mock, pode ser mock só, tá? Mock calls na posição 0, que é só a primeira chamada, e os argumentos, né? Com quais argumentos ele for chamado. Então eu vou pegar só da posição 0. Então aqui, ó, a gente pode chamar ele e passar em cima do mock. E vamos ver se ele vai retornar 401 agora. Vamos ver? 401, mano. Agora ficou fácil, né? Então agora a gente já sabe que o strict equal é para objetos primitivos, né, mano? Que é o numérico, string. Eu espero que ele seja 401. E aqui vamos ver se ele já autocompleta, né? Mas aqui tem que ser template string. Aê, vamos ver. Salvar. Retornou. Passou no teste, ó. Então, unit test tá lá. E, ó, uma coisa interessante do Node.js, né, cara? Repara que o it.we não tá sendo rodado de novo. Por quê? Porque ele não mudou. Olha que louco, né? O método watch lá, ele só vai rodar os testes que foram alterados, né? Então fica muito mais legal. Vamos fazer mais um caso só do assert aqui. Eu já deixo de desafio para você finalizar todo o projeto, beleza? Então, 401. Quem mais que eu preciso? Eu preciso olhar se esse end for chamado também, né? Então, aqui vai ser o assert strict equal. Eu vou lá, então, no get dele. Agora vai ser no end, né? Ponto mock. Poderia até extrair o objeto mock de lá, né? Para não ficar escrevendo mock e tudo mais. Mas tá tudo bem. Na verdade, eu não preciso dos parâmetros, né? Eu preciso só saber... Deixa eu ver como que ele é chamado aqui, ó. Ele é chamado com o stringify do error invalid. Então, a gente pode colocar aqui. Const expected. Ah lá, expected response. E vai ser exatamente o que a gente espera. Vamos ver se ele é autocompleta. Vamos ver se o teste passa. Ó, o teste passou. Se eu alterar, por exemplo, para 2.2 aqui, a gente já vê que o erro está quebrando. Então, a gente está falando, ó, eu recebi isso, deveria ter recebido isso. Isso é exatamente o que a gente quer. Então, fizemos para o erro, fizemos para o write head. O que mais de objeto que tinha lá? Tinha o write, né? Mas acho que a gente nem está usando o write aqui. Acho que eu criei de bobeira, né? Write. Não, nem precisava do write. Então, eu vou arrancar o write daqui. Então, beleza. Qual foi a principal diferença de um teste para o outro? No teste unitário, eu valido se a função foi chamada da forma com que eu queria, se ela foi chamada com os argumentos corretos, a quantidade de vezes correta. Então, olha o que a gente pode fazer aqui. Eu posso validar aqui o end, que ele foi chamado. Então, ó, output response.end.mock.callCount. Eu quero validar que ele foi chamado somente uma única vez. Então, ó, vou colocar lá e passou também. Se eu colocar um 2 aqui, a gente já pode ver que ele quebrou, certo? Então, só tem que ser chamado uma vez. Então, no teste unitário, as coisas são muito mais a ponto de vista de código e o teste end-to-end do ponto de vista de código, de ponto de vista de funcionalidade, né, mano? Aí fica top, 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 né? Boa, maluco! Ó, então, finalizamos aí a nossa demo, né, cara? Pô, e falando do teste, né, mano? Deixa eu... Falando um pouquinho do treinamento também, né, mano? Meu novo filho, né, cara? Tem que falar pra vocês porque eu tô realmente muito feliz de trazer algo legal pra vocês, né, cara? Algo que eu queria que as pessoas tivessem me mostrado lá no fundo, lá atrás, né, cara? Se tiver com dúvida também, pô, tem comentário do pessoal aí que já fez treinamentos também. Tem bastante print e tudo mais. Muita gente... Acho que algumas tretas que o pessoal fala, assim, né? Quando a gente vai comprar curso ou comprar treinamento será que eu vou conseguir aplicar isso no dia a dia? Ou será que isso vai servir pra mim no dia a dia? E eu vou falar pra vocês que a parte mais difícil, cara, é você sentar e priorizar e fazer. É o que eu tô falando. Eu não quero alunos... Se você é esse tipo de pessoa, eu acho que não é pra você esse treinamento. A pessoa que coleciona curso, compra... eu vou assistir daqui 3 anos. Eu não acho legal esse tipo de coisa, por quê? Porque você gasta seu dinheiro e eu não sei se eu tô te ajudando ou não, sabe? Então, assim, se você quer mudar de vida, se você quer parar de ficar tendo retrabalho, parar de ter que ficar fazendo plantão, porque você não tem certeza se o código vai funcionar ou não, você tem que pegar isso aqui e aplicar. Trazer dúvidas, discutir problemas, implementar em outros contextos, porque assim eu consigo te ajudar. Eu tô aqui para te dar educação, eu tô aqui para te dar todo o conteúdo e o ferramental necessário. Mas se você não aplicar no seu dia a dia, não adianta, cara. Não vai ter curso, não vai ter faculdade que vai te ajudar enquanto você não quiser fazer, né, cara? Uma outra coisa que eu ouço muita gente falando, Eric,
você trabalha muito com o back-end, né, cara? Você tá no Node.js, você tá mostrando no Node.js e tudo mais. Mas, de novo, gente, testes unitários ou testes end-to-end, como eu mostrei para vocês aqui, ele vai funcionar em todo lado. A gente divide as nossas dependências. Claro, tem live aqui no canal, eu fiz um vídeo na segunda-feira também sobre esse assunto, mas é sempre importante ressaltar, não se enquadre em uma caixinha. Ah, eu sou dev front-end, eu sou um dev back-end. Você é dev JavaScript, ou melhor, você é desenvolvedor ou desenvolvedora, né? Então, qualquer problema, aplicando o contexto, sempre vai te ajudar. Então, por mais que eu use Node.js, por mais que eu use JavaScript aqui, na maioria dos exemplos, lembre-se que é só uma ferramenta para te ensinar, certo? É só uma ferramenta para exemplificar, para ser mais educativo, para você não precisar de uma ferramenta de compilação, uma ferramenta de build, de bundling, ou juntar um monte de ferramental, porque senão sai do ponto, né? Tô tentando te ensinar testes e você tá tentando aprender Webpack, não faz muito sentido. Então, realmente pra gente sair um pouquinho dessas coisas, né? Oh, que legal, Ícaro, mano. Não conhecia, virei seu fã. Aí sim, né, mano? Aí é outro nível, mano. Testes no front-end, mano. Dá pra fazer sem framework? Dá. Tem live aqui no canal também sobre isso, né? Comenta aí no vídeo depois pra eu poder lembrar. Não no chat, né? Comenta aí, me manda o vídeo aí do teste do front sem front-end. Ou teste no front sem framework que eu mostro também. Inclusive, no teste lá, inclusive no treinamento, eu vou mostrar esse tipo de coisa também. Então vai ajudar bastante. Eric, no curso você ensina usando o Node Test Runner ou outro framework? Provavelmente eu vou usar ou o Vitest, ou o Jest, ou o Mocha. Isso vai depender do que esses alunos da primeira leva vai falar, né? Lembra que eu falei que quem entrar hoje, né, quem entrar nessa primeira turma, vai ter o privilégio de falar assim, olha, eu quero usar esse framework, eu queria que o teste fosse, eu queria que o curso fosse assim, assim, assim. Então, eu vou ouvir bastante essas pessoas, mas sinceramente, eu gosto de usar o que é nativo no Node, né? Que a gente sempre tá um passinho à frente, principalmente porque as APIs são bem parecidas. O Mocha é bem parecido, o Jest é bem parecido, porque o Jest, no fim, ele tá usando o Sino por baixo dos panos, ele tá usando o Shy por baixo dos panos, e assim por diante, né? Então, como eu tô falando, cara, não se apeguem a framework, não se apeguem à biblioteca. Isso não importa, eles são todos iguais. Claro, tem uns que têm mais ferramentas e outros têm menos. A gente pode instalar novos pacotes para ajudar, mas no fim é a mesma coisa, né? Ó, o Felipe perguntou sobre pirâmide de testes, mas eu não vou puxar essa pergunta aqui, depois a gente puxa ela também. Em quanto tempo o curso estará completo? Cara, eu imagino que provavelmente uns 2 meses, no máximo, né? Porque vou trabalhar full time nele, ó, e tá acabando o tempo, hein, mano? 2 horinhas aí pra acabar. Provavelmente, porque são menos aulas, né? Ele vai ser eu tô imaginando umas 30 aulas, né? Pensei em 5 aulas por módulo. Então eu imagino que uns 2 meses já tenho todos eles, incluindo os desafios. E aí, pô, quando tiver os desafios, aí você pode esperar que o preço vai subir, porque aí já tem todo o trabalho feito, né? O legal da gente entrar agora é porque você vai ganhando realmente vai confiando no trabalho, né? Então fica bem legal. Deixa eu ver o que mais. Você indica quem tá iniciando fazer o TA.js do tempo em 2 anos paralelo para quem é iniciante? Cara, testes unitários independe do seu nível. Quem me conhece sabe, mano, eu não minto. Se eu não concordo, pô, eu não concordo, eu falo que é zoado, não faça. Mas assim, inclusive, cara, tem uma história bem legal. Tem uma pessoa que falou, acho que ela fez uma live, um vídeo, ele falou bem assim, cara, eu achei incrível que a minha filhinha, acho que de 10 anos, tá aprendendo programação e ela tá aprendendo, acho que com Ruby. E o ensinamento dela já era com testes unitários. Então, ela validava que ela entregou com testes unitários. Aí, ela foi ver o código do pai dela, e aí o pai dela tava explicando, ela falou, papai, onde que tá os testes? Aí ele falou, não, papai não fez testes. Aí ela perguntou assim, mas como você sabe se tá funcionando? Ou como você valida que você entregou certo? Doido isso, né? E ele ficou doido, ele falou assim, caraca, mano. Então, tem aquele choque de realidade. Então, eu imagino o seguinte, se você é iniciante é melhor ainda, porque você já aprende do jeito certo. Você já aprende do jeito... É igual direção, né? A gente brinca bastante. Você vai fazer aula de habilitação... Se você já dirige antes, pô, você já tem um monte de vício, você já anda com o bração de fora do carro, ou anda descalço e tudo mais, e, pô, é zoado. Mas se você não sabe de nada, alguém já vem te explica as boas práticas, já é a melhor forma de você nem pegar esses vícios aí que vão te atrapalhar no futuro, né? Então, sempre vai dar muita coisa legal, né?
Deixa eu ver o que tem mais. Oh, tem bastante comentários aqui, cara. Não vou conseguir responder todos, né? Mas vai ficar doido. Ó que legal. Fábio perguntou, tem nota fiscal para reembolso? Tem. O treinamento, o que acontece, né? Assim que você compra, no momento que você compra, a gente já tem uma integração que acho que em umas 2, 3 horas você já recebe a nota fiscal automaticamente no seu e-mail, certo? Então, eu nem me preocupo com isso porque é muito aluno que tá entrando, né? Acho que em todos os treinamentos o tempo inteiro tá voltando, então eu nem faço muito disso. Então, vai ter sim, já é padrão que a gente faz. Ó, testes unitários no Angular. Pô, testes unitários no Angular é uma beleza também, dá pra fazer muita coisa legal. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, mano. Ó, o pessoal vai estar na CodeCon, hein, mano. CodeCon. Ó, o Filipão vai estar lá na CodeCon. Vai ter um Flipper. Ah, aí sim, mano. Street Fighter 2. Vixe, eu sou só ruim, mano. Tô com a camiseta aqui, mas eu gosto, mas eu sou ruim. Bom, como eu tô falando pra vocês, mano. O treinamento, ele é mais de R$ 1.600. A gente tá com R$ 1.100 de desconto, cara. São quase 65% e você não vai conseguir mais. Então, aproveita, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhada. E assim, se você não quiser comprar, tá tudo bem também. Tem muita aula aqui legal pra você. Mas eu acho que é muito mais fácil quando a gente tem um passo a passo e a gente já ouve de quem já passou por muito problema e não quer que você passe pelos mesmos problemas. Perfeito? Então, galera, muito obrigado, acho que por todo mundo que tá acessando aí, né, cara? Eu sei que tem muita dúvida em comum. Entra no curso aqui, entra na página, tá aqui no link fixado e acessa lá, dá uma navegada. Eu coloquei um FAQ, pô, deu muito trabalho, pô. Dá uma lida lá que vai ficar legal pra vocês. Vai ajudar bastante o que vocês estão fazendo no projeto de vocês, beleza? Bom, como tudo aqui, né, não foi só para vender curso, né, não foi só para mostrar esse método que eu criei novo, vamos dar uma retrospectiva aqui no projeto, o que a gente fez, para que você consiga saber em casa o que tá funcionando. Então, método Eric Wendel, né, método TAJS, que eu sofri muito, parece óbvio, mas não é óbvio quando você coloca a mão na massa. Não pense em processamento jamais. A gente nunca fala assim, pô, eu preciso criar um cálculo, eu preciso fazer uma função que vai retornar a soma de 2 valores. Aí a gente cria o método soma primeiro e depois a gente pensa na entrada, depois a gente pensa na saída. Roubada. A gente pensa na entrada e a gente fala assim, cara, essa função eu nem sei o que ela vai fazer, mas eu sei que ela precisa dessa saída. Dessa forma, a gente consegue pedir para o time de negócio e falar assim, irmão, escreve aqui no Excel para mim, dado a entrada tal, qual é a saída que você quer? A partir disso, a gente consegue construir os nossos testes unitários e validar que o nosso código está certo. Por quê? Porque cada cenário que o time de negócio mandar pra gente, a gente consegue fazer e a gente não tá dependente da implementação. Então aqui eu trouxe uma aplicação que a gente brinca que é um código legado, né? É um código que faz tudo em uma única linha. A gente não tinha ele sendo exportado, então a gente exportou o servidor pra gente fazer testes end-to-end e a gente exportou o render pra gente fazer o teste unitário, né? Sem qualquer intervenção de infraestrutura. Para criar os testes end-to-end, a gente teve que fazer o quê? Primeiro, a gente inicializa o servidor, a gente espera ele subir e a gente obtém a URL dele, certo? No Node.js, se eu não passar porta nenhuma, ele tenta achar uma porta para mim magicamente e ele já passa. Então, a gente já ganha essa porta e depois que ele finalizar, só por padrão eu falo para ele, cara, fecha, só fecha essa aplicação. E aí eu estou usando o método de callback. Não estou usando nenhum framework, estou usando somente o Node.js na versão mais recente. Como a gente estava conversando aqui, o Node.js na versão recente é o 20, é o experimental, não é o LTS ainda. Então, eu estou mostrando algo para você que você vai provavelmente usar muito em breve, mas ainda não é recomendado usar em produção, beleza? Bom, a gente setou ele e a gente fez o seguinte, a gente criou casos de teste para cada uma das rotas que a gente tinha. Então, eu criei o login e eu falei assim, olha, o login, dado a entrada que o usuário é inválido e a senha vazia, ele vai fazer o quê? Eu espero que ele retorne o código 401 e ele retorne uma mensagem de erro para mim com o usuário inválido, certo? Processamento, nem sei o que é, mano. Depois que eu terminei de criar os casos, eu fui lá e falei assim, agora eu posso fazer o request, chamar o fetch para bater nessa API e retornar o dado. Depois, pô, num caso de sucesso, eu falei assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui que talvez não seja tão indicado, que é, depois que eu conseguir fazer o login, eu vou salvar esse cara globalmente. O que geralmente a gente faz nesse caso? Ou a gente cria uma função que gera esse token sempre pra gente, a gente nem valida nada.
Ele bate lá, traz um token novo pra gente, ou a gente usa um token fixo, né? E aí a gente usa um token que nunca expira, por exemplo, mas aí a gente cai que, pô, a gente tá criando um token que o usuário nunca vai acessar, então não é tão legal fazer isso. O legal seria, para cada caso de teste, gerar um novo token e assim a gente não lidar com variáveis globais. Mas de novo, eu tô numa live, né? Tô aqui fazendo live coding com vocês por quase 2 horas, mostrando todo esse conteúdo, então é difícil mesmo a gente fazer as melhores práticas aqui. Mas, pô, método TAJS tá lá para ajudar vocês nisso, beleza? Mesma coisa para rotas privadas, né? Pô, a gente precisa de um token, bati lá e executei. Para os testes unitários, eu fiz um pouco diferente. Nos testes unitários, eu precisei saber detalhe de implementação, porque o detalhe que é como o teste unitário funciona. Então, eu fiz lá o objeto request, parecido com o que o Node.js usa no método request. Então, eu criei lá um esquema de eventos, setei a URL, os métodos e os headers, e aí eu comecei a criar ele para a gente poder disparar. Mas repara, eu não usei o fetch, eu disparei contra o handler e eu esperei que o handler chamasse as funções que eu queria. Então, no teste unitário, a gente trabalha às vezes um pouco diferente. A gente não trabalha sempre com o retorno da resposta. Às vezes a gente só quer que ele chame uma função específica com um método específico. Perfeito? É bastante conteúdo. Tem um desafio agora para você de completar 100% de code coverage com unit test também e refatorar esse projeto, né? Dividir em arquivos, dividir em responsabilidades, que eu acho que ajuda muito. Galera, eu sei que é bastante conteúdo, né, cara? Mas, pô, eu já tô muito feliz com vocês aí. Acho que muita gente, pô, 200 pessoas a gente tá aqui ainda. É muito legal ter vocês todos aqui. Se puder, dá uma chance, entra lá, pô, confia, porque eu sempre dou o meu sangue, né? Quem me conhece sabe que eu tô sempre trabalhando no máximo para entregar o melhor conteúdo possível e conteúdo que você vai usar no dia a dia. Tem essa classe animal, classe pessoa, não. A gente faz coisa que é parecido com a vida real para você basicamente copiar e colar o projeto. Na primeira aula, provavelmente vocês já tem o link lá da comunidade. Então já entra na comunidade, tem o canal de testes lá do método TAJS. E aí você entra. Eu não lembro se eu coloquei agora eu fiquei na dúvida. Se eu coloquei na descrição lá. Mas espera um pouquinho, se não tiver lá, vai aparecer em alguns minutos aí, para quem comprou o treinamento, para já entrar na comunidade, já mandar um oi, já mandar um hello world lá, pra gente já começar a trocar ideia e saber o que vocês estão estudando e o que vocês querem aprender. Perfeito? Galera, muito obrigado por todos vocês aí, cara. Muito obrigado por ter chegado até agora. Eu acho que de novo, né, mano? Diz muito sobre vocês e eu espero realmente ajudar vocês na jornada de vocês, porque eu já sofri muito e eu não quero que vocês sofram iguais. Beleza? Então, eu sou o Eric Wendel e te vejo nos próximos vídeos aí, mano. É nóis!